Então, a gente queria começar num contexto, que é o seguinte, primeiro que confiança é uma habilidade, tá? Então ela não nasce pronta, ela se desenvolve, como todas as habilidades, tá bom? Isso significa, respondendo um pouco o comentário de vocês, né, nunca a gente está 100%, não é uma porque é uma habilidade que a gente desenvolve, assim como qualquer atividade, assim como o que a gente fica falando no Tempo Junto, e cada vez mais vocês que acompanham a gente, estão perto, vão ouvir falar dos 7 6, são as 7 habilidades que a gente escolheu focar e priorizar no método da parentalidade brincante, que está cada vez mais nascendo e cada vez mais a gente vai falar, a confiança no 7 6, porque ela é uma habilidade, ela é assim, ó, não tem um ponto de chegada, né? Cheguei no topo e parou e nunca mais eu preciso fazer nada a respeito disso, né? É um processo, a gente vai desenvolver ao longo do tempo. E nesse processo, a gente está vivendo agora um momento de lidar com as consequências de de um tempo muito grande que ninguém nunca previu ter vivido, que é a pandemia, né? A pandemia coloca uma série de questões na nossa vida, né? Então, a ideia um pouco do nosso dia de hoje é falar de confiança, falar um pouquinho da onde a gente está partindo, mostrar que esse tema é um tema do dia a dia e que tem tudo a ver com o tempo junto, tem tudo a ver com a brincadeira, tem tudo a ver com brincar e como, através da brincadeira, a gente consegue, no dia a dia, com as coisas simples que a gente faz, construir essa confiança. E a Paty vai explicar um pouco melhor de que confiança a gente está falando, o que é confiança, as diferentes dimensões da confiança, porque também vocês que conhecem mais a gente sabem que a gente não vem aqui falar do nada, a gente é super estudioso e a gente acha que é importante dar para vocês contexto do que a gente está falando, porque a informação, Luiz falou, né? Acho que foi a Luiz que comentou essa história de a gente sempre precisa aprender coisas novas, né? A gente fica para ficar mais calma, Luiz. Um dos meus segredos é estar bem informada. A informação me deixa calma porque eu consigo sobreviver mais às angústias das pressões dos outros. Todo mundo sempre tem uma opinião a respeito do que você deveria estar fazendo diferente, não é verdade? E assim como também você relativiza um pouco na nossa balança do dia a dia, a gente olha, principalmente para todo mundo aqui é muito ocupado, né? Então a gente olha para a balança, todo dia a gente chega em casa e no final do dia fala, alguma coisa a gente fez, não fez, né? Deixei de ficar com o filho, deixei de cuidar do trabalho, deixei e fica lidando com essa coisa do que a gente deixou de fazer e ficando com a culpa porque faltou alguma coisa, né? E aí, especialmente quando é criança, né? Esqueci a criança na escola, esqueci o lanche. Se acontece uma dessas coisas, então a gente fica, meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo, porque eu fui buscar a criança atrasada ou porque eu deixei lá. E aquele assunto daquele dia te gera uma dor, aí o assunto do dia seguinte te gera outra dor e você vai abalando a sua confiança em você como mãe, né? Só que assim, gente, é uma maratona, a vida da criança não é feita o dia que chegou atrasada e ela vai lembrar disso, ela também vai aprender a lidar com o atraso, sabe assim? Então, a gente quer mostrar a teoria por trás do que a gente está falando para poder dar para vocês mais embasamento, para poder ficar mais tranquilas, porque Ficou muda. é, Pronto. Patrícia estava achando que eu estava falando besteira, me mutou e depois desmutou, porque eu não É fiz nada, isso, é isso, é isso. entendeu? Bom, então agora, o que que a gente queria? Eu queria comentar com vocês, né? Pode ir, Paty. Eu queria falar sobre mim, né? Sobre o que aconteceu comigo na pandemia. E aí, quando a gente fala de aconteceu comigo na pandemia, tem toda uma parte que até a Paty, eu acho que a gente pode pular, e se quem quiser pode ver lá no Instagram, que eu fiz um post recente sobre os impactos na pandemia como dado Aham. de pesquisa, e a gente mandou também nos e-mails do material. Se alguém achar que quer saber mais informação sobre quais são os efeitos da pandemia numericamente, tal, fala com a gente, que a gente também põe aí no chat, depois a gente pode mandar um outro e-mail e tal, né? Exatamente, Cíntia, a leveza. Leveza é. Você falou a palavra-chave, a leveza é um trunfo. A Uhum. leveza é o estágio de parentalidade que a parentalidade brincante quer promover. A gente fala isso, a gente que está criando, que vem falando, sempre falou, mas agora está organizando cada vez mais no método da parentalidade brincante,
do ponto de vista dos pais e das mães, dos cuidadores, justamente para trazer leveza, porque essa leveza torna tudo mais fácil. Então, aqui em casa, o que aconteceu com a pandemia foi que a minha filha, a Gabi, ela tem uma característica que ela é muito intensa, as emoções dela é tudo muito intenso, pro bem e pro mal, tá? Legal, Laura, depois a gente pode falar melhor sobre esse querer ser leve. Achei ótimo você colocar isso aí, porque é um bom assunto para a gente falar daqui a pouco, é falar ao longo do dia. Que também ser leve é uma coisa que a gente aprende, tá? E aí, essa criança que vive tudo muito intensamente, ela tem habilidades socioemocionais bem desenvolvidas, porque a gente vem trabalhando isso desde que ela nasceu. Então, assim, eu não gosto de ficar posicionando muito nem a Carol nem a Gabi, assim como a Paty também não gosta de ficar falando dos nossos cases de sucesso, porque parece que as nossas filhas viram um laboratório, né? Os nossos filhos viram um laboratório. Mas, às vezes, aqui, num grupo pequeno, que vocês conhecem a gente e, né, já tem uma relação com a gente, e sabem que eu não vou ficar aqui me gabando só, 8 anos de tempo junto, 8 anos de parentalidade brincante aplicadas nas minhas filhas, tem efeito. Né? Então, elas têm características de desenvolvimento de habilidades socioemocionais acima do que é esperado para a idade, não que isso seja um objetivo, é consequência da estimulação, tá? Então, tudo é muito intenso. E já que tudo é muito tenso, a quantidade de medos que surgiu nela por causa da pandemia foi, assim, surreal. E por que foi surreal? Porque são 2 anos de máscara, 2 anos de não limpa tudo, e tira o sapato, e não vai para a escola, né? Então, a gente foi construindo fatos concretos no contexto dela, a gente limitou a vida, criou um contexto novo, e isso teve um efeito. E esses medos, a gente não pode assim, não liga não, vai passar. Cada um, né? Cada um vai viver isso do jeito que cabe. Então, aqui, eu acabei tendo que recorrer, acima da média, à brincadeira para lidar com o medo. Então, por exemplo, essa figurinha que está aqui do lado esquerdo, essa história está contada em post do site, é uma estratégia para lidar com pesadelo. Então, ela começou a ter pesadelo somente no início da pandemia, esse pesadelo era recorrente, e a gente falou assim, então vamos desenhar um monstro do pesadelo. E esse monstro do pesadelo, ele ganhou, primeiro foi um desenho, agora vamos desenhar qual vai ser o herói. Ela estava numa fase muito Pokémon, tá, gente? Muito criaturas Pokémon. Qual é a criatura que você vai criar para poder combater o seu pesadelo? E ela criou esse bichinho que está aqui. E aí esse bichinho passou a fazer companhia embaixo do travesseiro dela. Assim como a gente começou a ler livros. E aí Fantasma Existe foi um dos livros que a gente leu para conseguir lidar com essa história. E por causa dos desenhos e por causa dos livros e de uma série de outros recursos que podia fazer um workshop inteirinho só sobre lidar com medo aqui, não é o caso, a gente conseguiu fazer ela entender o medo, falar sobre o medo, conversar com o medo, buscar estratégias para lidar com o medo e ficar mais calmo em relação aos pesadelos até que eles foram diminuindo. Tá? Então, esse é o meu exemplo pessoal, um dos efeitos em mim, da minha casa. Né? E aí, no caso, a confiança que está abalada foi a confiança dela no mundo, principalmente. O mundo ficou um lugar estranho, e ela precisou da confiança em mim para eu poder dar para ela ferramentas para ela poder conseguir lidar com essas questões. É isso aí que eu falei, que a gente pode pular essa parte dos... É que eu tô ainda me acertando com alguns controles aqui. No meu caso, Tá. Uhum. aqui em casa, eu trouxe o exemplo do meu filho. Essa é uma foto do meu filho e vocês com certeza já reconheceram quem é o meu filho. Meu filho é o único que tá de máscara. Numa atividade que eles foram para a escola, numa Olimpíada da escola. E aonde pegou aqui em casa a história da confiança na pandemia, os meus três, tá? Os três ficaram assim, apesar de eu estar trazendo um exemplo só do Henrique. A confiança que faltou aqui foi a confiança no outro. Porque a gente sempre falava,
cuidado e vamos usar máscara, e a gente tem ainda, né, todos os cuidados aqui em casa, até hoje a gente ainda usa máscara em determinados lugares, a gente protege a segurança, e a gente tem aquilo, né, a pandemia vai, a pandemia baixa, a pandemia sobe de novo e a pandemia baixa, aí você fala, meu Deus, né, que orientação eu tô dando? A gente, e aí no meu caso, você fica também sem confiança naquilo que você mesmo está falando para o seu filho, porque você fala um dia, não, tudo bem, pode ficar sem máscara aqui, não tem problema. Aí no outro dia você recebe uma notícia de que uma pessoa super próxima que estava com ele ali do lado foi positivado com Covid. Aí ele olha para sua cara e fala assim: então, você não tinha dito que eu podia ficar sem máscara? Eu não posso ficar sem máscara. Então, uma coisa que a gente está vivendo aqui em casa, e no meu caso, ainda estamos nessa vivência com os três. Então, o Henrique hoje está com 12 anos, a Sofia tem 10 e a Larissa tem 10 também. É essa confiança que está abalada neles, inclusive com relação a mim e ao meu marido, ao que a gente fala. A gente fala para eles, pode tirar a máscara aqui. A gente está ao ar livre, no parque. Eles não tiram a máscara porque eles não têm essa confiança tão grande na gente de, ok, minha mãe e meu pai estão falando, deixa eu ir lá e tirar a máscara porque tá tudo bem. Meus filhos durante muito tempo e até agora, eles têm um receio do outro. Então essa falta de confiança por conta dessa situação fez com que eles tivessem receio de se aproximar do outro, de abraçar o outro, de sair com outras pessoas e tanto amigos. Então, assim, minhas filhas são aquelas que ficam sentadas nas pontas da sala, na escola, porque elas querem ficar o mais longe possível dos amigos, inclusive dos melhores amigos. Porque não tem essa confiança, porque ele tá sem máscara, a outra tá de máscara, mas eu sei que ela fica sem máscara, não sei aonde, não sei o quê. Então ficou uma paranoia que tá minando essa confiança deles no outro. Então a gente tem trabalhado também com brincadeiras, mas também com conversa, com muitas ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês ao longo desse nosso papo, de como é que a gente vai trazendo de volta essa confiança que existia e que foi perdida e que eu não quero que se deixe esgarçar totalmente. Então, como é que a gente fortalece essa confiança, recria mesmo a confiança para que eles voltem a ter confiança na gente, para que eles voltem a ter confiança nos outros, para que eles voltem a ter confiança de que o que eles imaginam, eles podem receber uma opinião diferente e aquela opinião diferente pode ser considerada por eles. Hoje eles quase não consideram a opinião de ninguém. Você fala, não, mas a pessoa. Não, mas eu sei o que eu acho, o que eu penso e eu não tenho essa confiança. Então, essa é a realidade que a gente tem aqui em casa um pouco. Eu vou pular Paty, enquanto você está mesmo. passando, deixa eu só falar o seguinte: Fala. a outra Mônica que não se apresentou e a Rosana, que não se apresentaram, que chegaram depois, a gente fez uma pequena introdução. Eu vou pedir, bom, eu sou a Paty Marinho, a Paty Camargo está apresentando. Eu vou pedir, se vocês puderem, para escrever no chat de onde vocês são, quantos filhos vocês têm, se têm filhos, qual é a idade dos filhos e qual era a expectativa para chegar aqui. A gente já fez isso com as outras pessoas. Se vocês puderem fazer isso, ótimo, porque ajuda a gente a orientar o conteúdo, tá bom? E aí também, se quiserem, a gente já falou no início, a gente está gravando para vocês verem depois, isso aqui é um ambiente seguro, é para vocês levantarem questões, é para vocês tirarem dúvidas, tá bom? Uhum. A Então gente vocês vai podem também falar, ficar à vontade. A gente vai fazer essas pausas, mas, de novo, se vocês quiserem comentar, falar, abrir microfone, colocar no chat, vai falando, que a gente vai conversando. Eu passei, então, aqui os dados, vocês viram enquanto a Paty estava falando, eu passei os dados que a gente tinha da pandemia, são esses dados que a gente pode depois deixar para vocês. Já está lá no Instagram Já também, está do no Tempo Junto. Instagram, todos eles, né? Então, Uhum. ótimo. Então, vamos entrar, deixa eu baixar aqui para mim, nessa confiança que a gente fala que eu escrevi aqui AC e DC, eu deveria ter escrito AP e DP, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. Porque a gente quer falar dessa confiança hoje aqui, que não é só essa confiança pandêmica. É claro que a pandemia teve esse estresse, né, dentro da confiança. Mas a confiança é um processo que começa quando os nossos filhos nascem e eles seguem durante todo o desenvolvimento da criança até o momento que ela chega à vida adulta e a gente começa a ter uma relação de confiança, relações de confiança, em lugar de só
colocar na prática e fortalecer a habilidade. O momento desse fortalecimento da habilidade de confiança, de novo, a gente sempre pode mudar e graças a Deus o nosso cérebro é plástico e a gente consegue sempre mudar, sempre crescer, sempre amadurecer mais a nossa relação, inclusive enquanto nós somos adultos. Mas essa fase da infância, de 0 até 12 anos, até o final da infância, o início da pré-adolescência, é uma fase muito fértil para a gente estar para a gente fortalecer essa confiança. Eu estou sempre colocando o meu botão aqui no teclado e o botão é o botão do outro lugar. Então, perdão aqui se eu vou e volto, mas enfim. As meninas falaram de leveza, né? E a confiança que a gente traz dentro da parentalidade brincante, desses 7 Cs que a Paty falou no começo, é justamente essa confiança que é para nos trazer leveza. É essa habilidade que vai trazer leveza, tanto pra gente, e eu sempre gosto de falar que às vezes a gente fala a gente fala que pros filhos, né, como ajudar a fortalecer a confiança dos filhos, mas isso também volta pra gente. Parentalidade brincante também é isso, né? É você gostar de ser pai, você gostar de ser mãe, você gostar da sua parentalidade e fazer isso com leveza. E a confiança tem tudo a ver com isso. O que a gente então está falando de confiança? A gente vai falar de confiança e a gente vai destrinchar um pouco a confiança em 3 aspectos principais. O primeiro aspecto que a gente vai destrinchar a confiança é a autoconfiança. Autoconfiança em que sentido? No sentido dessa habilidade que faz com que a gente nos ame, que a gente ame a nós mesmos. E porque a gente nos ama, porque a gente nos conhece, a gente consegue arriscar. A gente consegue arriscar e qualquer coisa que a gente faça diferente na nossa vida, tem um componente muito importante que vem junto, atrelado, que é o se expor. Qualquer coisa que a gente faça, eu aqui, a Paty aqui, estamos expondo e eu falo de expor a nossa vulnerabilidade no sentido de que a gente está aqui conversando com vocês e vocês estão aqui tendo opiniões sobre a gente. Da mesma forma, vocês estão aqui hoje abrindo câmera, fechando câmera, conversando com a gente. Tudo isso é um risco que a gente corre. E esses pequenos riscos acontecem a cada instante da nossa vida. E quando a gente trabalha essa autoconfiança, quando a gente se ama, a gente consegue se expor e a gente consegue se aventurar nesses riscos muito melhor. Porque a crítica que a gente recebe, a gente não tem medo dela. A gente consegue entender que a crítica que a gente possa receber, primeiro, é uma crítica em cima daquele momento que está acontecendo, daquele momento de exposição e de risco, e não uma crítica sobre o que a gente é, quem nós somos. Essa é a crítica que mais a gente tem medo. Essa é a crítica que mais a gente quer evitar a todo custo. Aquela crítica que julga quem a gente é. Porque a gente não muda quem a gente é. A gente amadurece, a gente transforma, mas a nossa essência é a nossa essência. E a gente sente muito esse medo. Mas quando a gente tem essa autoconfiança, a gente percebe que uma crítica que a gente recebe é uma crítica em cima daquele momento, daquilo que está acontecendo, daquele risco que a gente está tomando. E em segundo lugar, a gente consegue separar o joio do trigo. A gente consegue separar aquela crítica que é construtiva e que é importante e que vai fazer com que a gente amadureça e cresça e que a gente se arrisque melhor da próxima vez, daquela crítica que é melhor a gente fingir que não existe, que ela não é uma crítica construtiva, ela é uma crítica que vem de um pequeno poder. E eu vou falar um pouco melhor de o que é esse pequeno poder que causa essa crítica. Então, com essa autoconfiança, o seu filho, você vai perceber que o seu filho vai conseguir colocar para você, desde pequeno, até quando ele for adolescente, pré-adolescente, adolescente, jovem, ele vai conseguir colocar para você quem ele é, quais são os seus pensamentos, quais são os seus desejos, quais são os seus valores, como ele é para você, como ele é na escola, na relação com os amigos, em todas as outras relações sociais, porque ele não vai ter receio de mostrar quem ele é. O segundo aspecto da confiança que a gente vai se aprofundar é essa confiança no outro, né? Essa relação, que é uma relação de mão dupla, que é uma relação que não adianta só eu ter confiança no adulto que cuida de mim, mas o adulto que cuida de mim precisa ter confiança em mim também, né? É essa confiança que a gente tem que ter, principalmente nas pessoas que a gente ama.
Tem uma coisa assim que acontece na sociedade, antigamente, muito antigamente, no tempo da minha avó, já dá pra falar, existia aquela coisa de fiado. Quem se lembra dessa palavra? Quem sabe o que é fiado? Levanta a mão aí, faz um joinha. Quem lembra o que era fiado, né? E o fiado era aquela situação em que você confiava na palavra de alguém. Cada vez menos a gente tem isso, cada vez menos a gente consegue fiado, né? A Cíntia de mão levantada, é isso mesmo, Cíntia, o fiado a gente lembra e não tem mais, né? Essa relação de desgaste vem muito de frases que a gente escuta sempre, que é assim, confiar desconfiando. Confia, mas desconfia. Esse confia, mas desconfia, talvez até seja válido numa situação do desconhecido, do completo desconhecido. Mas quando a gente está falando de alguém que nos ama, né? Quando a criança fala desse adulto que a ama, quando o adulto vai olhar para a criança que a ama, a Mônica também levantou a mão no fiado, é exatamente essa relação que a gente tem que ter, porque mesmo parecendo piegas, ingênuo, em algum momento a gente precisa ter alguém em quem a gente confia. Eu não consigo imaginar uma pessoa que consiga passar a sua vida inteira sem ter que confiar e sem ter vou voltar à leveza, né? Eu posso confiar nessa pessoa. Você está sempre desconfiando, é uma questão muito tensa, é muito estressante, é muito massacrante. É quando você tem a segurança de alguém que é o seu porto seguro, que você olha e fala, uau, nessa pessoa eu posso confiar para ser quem eu sou, para falar o que eu penso de verdade, a gente consegue ser muito mais leve. E a gente quer que os nossos filhos nos confiem na gente o suficiente para que eles nos vejam realmente como um porto seguro. Para que nas situações do dia a dia seja assim, quando é bem pequenininho, porque alguém mordeu na escola, porque pegou o brinquedo, porque alguém está falando mal de mim, ou quando, aí a gente crescendo um pouco mais, um adulto faz alguma coisa que eu não gostei e que eu não achei legal, seja esse adulto o professor, a pessoa mais próxima, seja lá o que for, a gente quer ser esse porto seguro para os nossos filhos virem falar com a gente, não é verdade? A gente quer que eles tenham esse, vou até colocar aqui assim, ó. A gente quer que eles, eu não consigo, consegui, pronto. Assim eu posso olhar melhor, assim. A gente quer que os nossos filhos venham pra gente para contar para compartilhar essas coisas com a gente. E também do outro jeito, se o nosso filho é o filho que mordeu, é o filho que bateu, é o filho que falou mal de alguém na escola, é o filho que colou na prova, porque às vezes a gente só entende a relação de confiança, especialmente essa que eu tô falando, dos nossos filhos nos verem como porto seguro, quando nossos filhos passaram por alguma coisa. Quando os nossos filhos provocam alguma coisa, a gente acaba não pensando muito nisso. Mas eu pelo menos também quero que os meus filhos venham falar comigo quando eles tiverem provocado alguma coisa, né? Não ter medo de errar, eu tô olhando agora algumas coisas do chat. Oi, Mônica Meleiro, que é de São Paulo? Alguém de São Paulo, mãe da Maria Eduardo e do Matheus. A Cíntia tem um menino de 3 anos, que legal. Rosana, não tem problema, pode participar pelo chat, tá bom? Ou então levanta a mão. Se você conseguir abrir o áudio, ótimo. Cíntia de Belo Horizonte. Não ter medo de errar. É isso mesmo, Mônica. Não tem medo de errar. A Rosana estava falando do pesadelo, depois eu vou abrir um espacinho aqui. A Paty pode falar um pouco melhor, Rosana, com você sobre a questão da filha dela também, que tá de pesadelos e não consegue dormir. E como é que a gente chega nisso. E o nosso terceiro aspecto da confiança é esse confiar nos objetivos, é confiar no nosso propósito. Sabe quando você acredita? Eu vou dar o meu exemplo. Eu faço muito voluntariado, há muitos anos já. Né? E uma das coisas que faz parte dessa minha atividade de voluntariado é levar comida, a gente chama de quentinha, para as pessoas aqui em São Paulo que ficam embaixo dos viadutos. E a gente faz isso não só no inverno, mas no inverno, no verão, no outono, na primavera. E a gente acaba encontrando as mesmas pessoas. E essa é uma ação que eu confio tanto naquilo que eu estou fazendo, eu confio tanto nesse propósito, eu confio tanto nesse trabalho de chegar lá
e levar essa comida para a pessoa, porque junto com isso a gente leva muitas coisas, a gente pode transformar a vida dessa pessoa, que não importa se já faz 1 ano e eu tô vendo a mesma pessoa ali. Se já faz 2 anos e mesmo depois de dar a quentinha a gente oferecer outras coisas para essa pessoa sair daquela condição, ela continuar naquela condição. Quem faz voluntariado sabe que às vezes pode ser muito frustrante, porque às vezes a gente faz alguma coisa e parece que não dá certo, parece que não funciona. Mas essa confiança no propósito, essa capacidade de você manter o rumo e se automotivar, e isso é muito importante. Existem 2 tipos de motivação: a motivação externa e a nossa motivação interna. A nossa motivação interna é a que faz com que a gente continue nesse caminho, independente de qualquer outro tipo de motivação. É a paixão. Quando a gente está muito envolvido com uma coisa e a gente segue mesmo que o caminho seja longo. A motivação externa é aquela que precisa ficar sempre cutucando na nossa cabeça para a gente lembrar: ah, é verdade, ah, eu preciso continuar isso, ah, eu preciso terminar esse trabalho, ah, eu preciso fazer aquilo. É uma forma de motivação também. Muito, muito comum em games. Quem tem os filhos que já estão em games, game é isso. É a motivação externa, né? Quando você tá lá jogando, e eu vivo falando filhos, mas eu também estou jogando ali, tem hora que. Então vem sempre uma motivação. Agora você está em terceiro lugar, faça mais uma vez e você vai passar para o segundo lugar. Ou a outra coisa, agora você vai ganhar um bônus se você atingir essa missão. E aí, essa motivação do game, que também se reflete na vida, ela é aquela que precisa existir o tempo todo. Quando a gente confia nos nossos objetivos, a gente não precisa tanto dessa motivação externa, porque a gente consegue se automotivar. Vou dar um respiro aqui, deixa eu interromper esse compartilhamento. Não, eu vou só mostrar o que a gente vai fazer. Cíntia, você tá com a mão levantada, você quer comentar alguma coisa? Não, a Cíntia já baixou a mão, ok. Deixa eu tirar o meu destaque. E eu vou abrir agora para a gente fazer um pequeno exercício. Eu sei que algumas pessoas estão fazendo outras atividades, não tem problema. Algumas pessoas não estão em casa. Quem aqui não está em casa é a Rosana, né? Que não está em casa. Então, Rosana, se você não conseguir fazer essa atividade agora, a gente pode passar. Você pode fazer lá depois, mas faça, tá bom? O que eu vou pedir? Eu vou pedir para vocês fazerem o jogo do caminhar cego. Qual que é o jogo do caminhar cego? Eu vou dar 30 segundos. Não, mentira, eu vou dar 1 minuto para vocês fecharem os olhos, se movimentarem de onde vocês estão. Quem está em casa, chegar até algum lugar onde tem alguma coisa do seu filho e trazer para mim alguma coisa do seu filho. Pode ser um ursinho de pelúcia, pode ser um pedaço de roupa, pode ser um brinquedo, o que for. Mas a atividade vocês vão fechar os olhos e vocês vão de olhos fechados até algum lugar onde vocês possam me trazer alguma coisa dos seus filhos. 1 minuto, valendo, podem ir. Fecha os olhos, gente, não vão roubar, né? Quem for chegando vai levantando a mão. Laura, você que tá com o bebê no colo mamando, não tem problema nenhum. Muito bem. Quem já foi? Quem já voltou? Eu sei que vocês talvez não estejam me escutando porque vocês estão de fone de ouvido. Mas quem já está me escutando, levanta a mão. Ah, Laura, conseguiu porque tem 1000 roupas dobradas. Que bom. Mas você fechou o olho, pelo menos, para encontrar uma dessas roupas? Ou você ficou de olho aberto? Ah, que bom. Fechou. Milena tá. O filho da Milena tá olhando na câmera, esperando a mãe. Mônica, Cíntia, Laura, que já falou comigo, Rosana, Luzaine, olá, Mônica voltou. Quem mais voltou? Quem está voltando?
Ufa, consegui, bateu em 1000 coisas. Cíntia pegou, muito bem. Quem mais? Quem mais tá chegando aqui? Saúde? Saúde? Bom dia, Gabi. Ela não Olha tá te ouvindo lá. que eu tô de fome, Paty. Ah, tá, desculpa. Milena pegou também, né? Muito bem. Quem for. Ah, uma fantasia. Ah, do Homem-Aranha. Muito bem. Muito bem. Quem for voltando. Ah, que bom, já resolvi o problema do áudio. Que bom, que bom, que bom. Luzane, já que você já resolveu o problema do áudio, saiba que você pode participar, você entrou depois. Quem está falando aqui é a Paty Marinho. E, ó, se apresenta aí, por favor, coloca de onde você é, qual a idade do seu filho, se tem filhos, qual é a idade. O que que você veio fazer aqui nesse workshop? Qual foi a sua expectativa chegando aqui? Se você puder, tá bom? Colocar aí no chat. Muito bem. Por que eu fiz esse exercício? O exercício incluía a fechar os olhos. Eu podia simplesmente virar para vocês, fechem os olhos, dê uma volta na sala e voltem, né? Quando a gente perde um dos sentidos, e especialmente esse sentido esse sentido da visão, que a gente está tão acostumado com ele, tá, olha eu tendo que ir passando para frente. Esse sentido da visão, a gente tem que confiar tanto nos outros sentidos, quanto confiar na gente mesma, na nossa capacidade que a gente tem de levantar, ir lá e buscar alguma coisa. A gente tem que confiar, se tiver alguma pessoa do nosso lado, filho, marido, essas pessoas, na verdade, vão nos ajudar, não vão nos atrapalhar nessa nossa atividade, nessa nossa busca. E a gente tem que confiar que a gente vai conseguir chegar lá, que a gente vai conseguir encontrar alguma coisa. Então, uma atividade simples, de olhos fechados, para que a gente pudesse aí testar rapidamente na prática um pouquinho o que é essa tal de confiança. E o que é essa tal de confiança que a gente tá falando, né, gente? Como é que essa confiança se desenvolve? Essa confiança ela se desenvolve e eu vou passar para o desenvolvimento, tanto porque eu sei que tem gente aqui que tem filhos pequenos, tem filhos bebês, tem filhos pequenos, tem filhos grandes, então eu vou passar por essas etapas todas, tá? E aí, se vocês forem tendo alguma dúvida, vão falando para a gente chegar logo nas ferramentas, que eu sei que é o melhor momento para a gente conversar é quando a gente chegar nas nossas ferramentas, tá bom? Confiança é isso, é acreditar plenamente, é acreditar com força. E essa é a diferença entre confiar e acreditar. Tem o plenamente e o com força, vem da palavra confidere, né? Da gente realmente ter certeza daquilo mesmo que a gente não possa provar. Às vezes a gente confia e confiança tem muito a ver com sentimento, com instinto, com emoção. Às vezes a gente não sabe exatamente por que a gente confia naquela situação, naquela pessoa, naquela atividade, mas a gente confia. É a confiança que também é chamada de fé, né? Porque a gente não pode provar de uma forma cognitiva, às vezes, o porquê a gente confia. Essa é a confiança do recém-nascido. O recém-nascido chega ao mundo e, de alguma maneira, ele precisa confiar naquele adulto que está do lado dele, porque ele precisa sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Então, a confiança, sem ter a certeza, é essa confiança do recém-nascido. É assim que a confiança começa nos bebês. Quando a gente fala de... eu vou deixar esse daqui, eu vou deixar este meu incrível Hulk aqui, eu vou deixar para daqui a pouco, porque é o seguinte. A gente tem um lado positivo da confiança. Eu não vou deixar para daqui a pouco, não vou falar agora. A gente tem um lado positivo da confiança. E a gente tem um lado negro da força. Um lado ruim da força. Não é um lado negro, é um lado ruim da força. Quando a gente tem o lado positivo da confiança, é o lado do defender o que é o certo. É o lado do poder ser o aventureiro, como eu já falei. É o lado de conhecer a sua própria força interior. É esse poder de alcançar uma meta. É esse poder positivo. A confiança tem muito a ver com esse poder. E vocês vão ouvir eu falando aqui desse poder que a gente tem quando a gente confia. Por outro lado, quando a gente tem o pequeno poder, o pequeno poder vem da falta de confiança. O pequeno poder vem da insegurança. Talvez você já tenha ouvido falar dessa expressão, pequeno poder. O que é o pequeno poder, né, que vem dessa falta de confiança? O pequeno poder são aquelas coisinhas mesquinhas que a gente faz, são aqueles... É quando a gente afronta alguma coisa sem necessidade, só porque a gente precisa se provar.
A gente não tem autoconfiança, a gente não confia naquela outra pessoa, naquela situação, então a gente usa o pequeno poder. O pequeno poder inclui morder, inclui bater, inclui ameaçar, inclui você mandar e só mandar. E eu tô falando de crianças, mas também posso estar falando da gente, de adultos, né? Intimidar e ter aquele desrespeito pela segurança. Eu vou dar um exemplo adulto, mas isso também vale para as crianças. Aquele desrespeito, por exemplo, eu bebi, mas eu vou dirigir. Se eu tenho confiança, eu sei de mim, eu me conheço, eu conheço a situação e eu tenho confiança que eu não preciso provar para ninguém que eu posso beber e dirigir. Eu posso simplesmente admitir, sim, eu bebi um pouco mais, eu vou pedir uma carona para um amigo, eu vou chamar um táxi, eu não vou dirigir. Quando eu não tenho essa confiança, eu preciso me provar e aí eu pego e falo assim, não, tá tudo certo, bebi só um pouquinho, vou lá e vou dirigir. Esse é o desrespeito pela segurança. Né? E isso acontece quando a gente não tem confiança. A autoconfiança, adoro essa foto, acho que a Gabi tá com uma cara tão, tão bonita, assim, de confiante no trabalho que ela fez. A autoconfiança faz com que, quando a gente fala do pequeno poder, a gente recorra à agressividade, às vezes, pra gente se impor. Então, eu não confio e eu sou agressivo. Eu quero sempre colocar minha opinião acima dos outros. Ou então, por outro lado, eu estou sempre dependendo da opinião dos outros para ter confiança em mim mesmo. Eu preciso sempre que alguém me diga que tá bom, eu preciso sempre que alguém me diga que eu sou bom, que eu fiz bem, para que eu possa viver em sociedade. E com isso, a gente não consegue viver bem. A gente tem o peso, a gente não é leve. A gente está sempre dependendo ou sempre sendo agressivo. A gente não consegue superar os obstáculos, a gente não consegue se arriscar. Quando a gente fala da confiança no outro ou no propósito, também. Quando a gente não tem a confiança, esses pequenos poderes que acabam tomando conta das nossas reações, eles vão minando a relação, eles vão minando o propósito. Eu não consigo tolerar o outro, eu não consigo me relacionar com o outro, eu não consigo entender que o outro é diferente de mim e, portanto, como eu confio em mim, nos meus valores, eu sei quem eu sou, e eu confio nesse outro, eu sei que mesmo ele sendo diferente de mim, mesmo ele tendo pensamentos diferentes de mim, ele ainda assim merece meu respeito. Eu ainda assim consigo respeitá-lo, tolerá-lo e conviver com ele. Quando eu não confio no outro, quando eu percebo que o outro é diferente de mim, eu vou lá e mino a relação. Eu sou agressivo, eu vou querer, eu não respeito, eu não tolero, eu não consigo conviver. Como que a confiança se desenvolve nos bebês? Então, eu falei que os bebês nascem com um instinto de confiança quase que de fé, né? Ele precisa confiar na gente. E daí, o bebê, como é que essa confiança se desenvolve? Ele vai testando essa confiança pouco a pouco. Como assim? O bebê faz uma cara fofa. O bebê mostra sua vulnerabilidade, então ele chora. O bebê dá um sorriso pra gente. O bebê faz uma coisa, ele aponta ou ele se movimenta e a gente responde para ele, fornecendo normalmente ou comida, ou segurança, ou afeto, que são as coisas que ele precisa para sobreviver. Então a confiança do bebê se desenvolve a partir de uma necessidade de sobrevivência. Tem a frustração? Tem. Tem momento que o bebê chora, e faz parte da vida, tá, gente? Tem momento que o bebê chora e ele não recebe comida. E aí ele chora mais. E aí, às vezes, ele recebe uma bronca no lugar de carinho, porque ele tá chorando e a gente tá irritado naquele momento. Às vezes o bebê sorri pra gente, mas a gente tá num dia tão assim que a gente olha com uma cara de cansado, com uma cara triste. Ele não recebe o sorriso que ele estava acostumado a receber. Às vezes o bebê quer andar, mas a gente bota ele no carrinho. Às vezes o bebê quer explorar as coisas, e daí o bebê que já cresceu um pouco mais quer explorar, quer conhecer o mundo. E aí a gente vira pra ele e fala assim, que você é bagunceiro e não pode, e tem que guardar todas as coisas. Ele tem que fazer aquilo que a gente quer. Isso faz parte essas pequenas frustrações fazem parte do relacionamento, tá? E elas vão ajudar a consolidar N outros aspectos do desenvolvimento do bebê. Mas se isso acontece direto, o bebê vai tendo um abalo na confiança nele
e na confiança no outro. E daí ele acaba usando os pequenos poderes que ele tem para tentar se impor. Então, o bebê que normalmente só se relaciona, que passa a se relacionar só com pequenos poderes, é um bebê que precisa ter um fortalecimento da sua confiança. Em algum momento, ele perdeu essa confiança nessa relação com o adulto e na capacidade que ele achava que ele tinha de conseguir as coisas que ele queria. E daí as crianças crescem. As crianças crescem e quando elas passam a partir dos 3 anos, elas descobrem que elas são alguém independente daquele ser que cuidava da gente. E aí a confiança dela nela mesma se desenvolve a partir do momento em que ela nos contradiz, a partir do não. Quando a criança pequena diz não, ela não está querendo nos desobedecer ou ela está querendo nos provocar. Muitas e muitas vezes, quando a criança pequena diz não, ela está querendo colocar em prova e em desenvolvimento a confiança que ela tem nela mesma. Que ela se descobriu confiante, ela se descobriu independente da gente. Quando ela se descobre independente, ela vira, deixa eu até mudar aqui, essa aqui é a minha criança, se mostrando totalmente independente, querendo subir no brinquedo do parquinho. E acreditem, eu tirei a foto, mas eu estava morrendo de medo dela estar daquele jeito. Então, a criança pequena, ela começa a ter essa certeza de que ela é uma pessoa diferente da outra que está cuidando dela, e ela começa a se gostar como ela é. Então, para se gostar como ela vai testando se aquilo que ela é, que ela pensa, que ela deseja, que ela quer fazer, tem um retorno positivo da gente. Então, se ela fala assim, não quero vestir essa roupa azul, eu quero vestir a roupa vermelha, ela está dizendo não para você. Não vou vestir a roupa que você me pediu para pôr, eu vou pôr a outra roupa, porque eu sou independente de você. Se essa criança pequena, ao longo desse desenvolvimento, ela só recebe o não de volta, e ela tem sempre que ficar combatendo não com não, ela vai minando essa percepção que ela tem dela de que ela é uma pessoa e que ela é uma pessoa que tem valor e, portanto, ela tem confiança nela mesma. E ela vai usando os pequenos poderes para tentar se autoafirmar. Quando a gente cresce um pouco mais e a gente tem a criança grande, a confiança se fortalece na criança maior a partir do momento das relações que ela tem e dos desafios que ela tem de fazer amigos, de entrar na escola, de fazer parte de outros círculos sociais além daquele círculo de segurança da família. A confiança nas crianças grandes se desenvolve a partir do momento que elas têm autonomia, a partir do momento em que elas podem fazer escolhas e expressar os desejos delas de uma forma muito mais concreta e efetiva. A criança pequena, ela começa a expressar os seus desejos nesse teste de será que eu sou mesmo diferente dessa pessoa que cuida de mim? A criança grande já sabe que ela é diferente dessa outra pessoa. E agora ela começa a colocar suas opiniões para ver se as suas opiniões, se os seus desejos, se as suas vontades são válidas. Quando a gente valida a opinião de uma criança grande, de uma criança que já está crescendo, a gente fortalece essa confiança nela. E aí, quando tem esse enfraquecimento da confiança, ela entra com um pequeno poder. E o pequeno poder é a agressividade. Ou então é o vitimismo, ela é vítima de tudo. Ou então é uma chantagem emocional. Esses são os pequenos poderes que a criança grande usa com a gente. Deixa eu interromper um pouquinho o compartilhamento. Deixa eu olhar aqui o chat. A Luziane é de Jequié, do interior da Bahia, tem um filho de 3 anos. Que legal. Bem-vinda, bem-vinda. Mônica, o filho dela perguntou o que era confiança quando lia a palavra em um livro para ele. Aí ele disse, eu não confio mais no amigo, ele só quer mandar, não compartilha. A situação exatamente. O filho de 5 anos, é essa etapa do pequeno poder, né? A criança de 5 anos, ela tá querendo mostrar, hoje ele já tem 7. Ah, legal.
quando essa criança não confia nessa relação, então ela apela para o pequeno poder, né? Ele manda, ele não quer compartilhar, ele quer ter essa relação de pequeno poder com os outros. A melhor forma que a gente tem de lidar com isso e da criança que está ali do lado lidando com isso é ela ter essa confiança. Quando eu tenho, vou voltar para a autoconfiança, né? Quando eu tenho a autoconfiança, eu sei que esse meu amigo não está fazendo isso com relação a quem eu sou, a minha pessoa, mas a situação que está acontecendo. Eu sei que isso é muito, talvez, elaborado, a gente não vai falar isso com a criança, né? É muito elaborado para a criança chegar nesse tipo de raciocínio, mas é para a gente entender o que está acontecendo, para que depois a gente use a ferramenta para ensinar para o nosso filho como lidar. Então, quando o nosso filho tem a autoconfiança e ele confia naquele amigo, então assim, ele não era seu amigo? Vocês não eram amigos? Será que esse seu amigo não está querendo brincar de outro jeito ou fazer de outra forma? A gente ensina, mostra para o nosso filho que quando a gente confia, a gente consegue tolerar, a gente consegue respeitar o que está acontecendo naquele momento. A gente não toma essa agressão para a gente, pessoalmente, e a gente, na verdade, ajuda aquele amigo a lidar melhor com essa situação. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para vocês. Tem gente, eu não tô vendo todas as câmeras, mas tem gente sentada, tem gente que deve estar em pé, que deve estar andando. Quem tá sentado, eu vou pedir para vocês se levantarem um pouquinho para respirar. Aquele momento pausa. Pausa. Vocês perceberam que eu tô no quarto da minha filha, porque hoje, nessa casa, é o único lugar onde tem tranquilidade. Então, assim, só para se esticar um pouco, quem quiser, alonga, vira, muito bem. Respira, solta, respira, solta devagar. Respiração é um excelente exercício para a gente voltar a focar. Respira, muito bom. Eu quero propor uma coisa a vocês agora. A gente tem um exercício que eu vou deixar de lição de casa. Eu não vou fazer aqui agora, eu vou deixar de lição de casa pra vocês. Eu vou mandar o link e vou pedir pra vocês fazerem. Mas eu quero que vocês façam, porque eu consigo ver se vocês vão fazer ou não, tá bom? Deixa eu pôr o meu fone de novo. A gente tem mais ou menos meia hora até o nosso encerramento. E eu quero muito ouvir com vocês. Então a gente pode, se vocês acharem que funciona e que tá confortável pra todos. Eu falei que a gente ia ter um intervalo. Mas em lugar do intervalo, a gente pode continuar por mais 15 minutos. E aí esses 15 minutos não é 15 minutos só de eu falando de novo, né? A gente pode, todo mundo, quero conversar. E depois a gente pode ter um tempo maior de papo. O que vocês acham? A gente pausa agora. Levanta a mão quem prefere pausar mesmo. Eu tenho um continuamos. Ninguém levantou a mão. Então tá bom. Então se ninguém levantou a mão, eu vou entender que a gente continua. Beleza. Ok. Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou... Aqui. Vou compartilhar de novo a tela. E aí eu vou fazer um joguinho de... Vem a tela. Prefiro continuar porque vai ter compromisso. Beleza. Pode deixar que eu manterei o compromisso de todos. Todos nós temos compromissos, eu sei. Só de estar aqui já é uma vitória de todos nós de estarmos aqui. Então vamos lá. Como é que a gente faz então? Como é que a gente faz? Agora que eu já dei uma pincelada no que é confiança, nos tipos de confiança, no bom poder e no pequeno poder, como é que a gente faz para a gente fortalecer essa relação de confiança? Essa relação de confiança, primeiro, a gente entendendo que ela é um processo de fortalecimento e que vem ao longo das etapas de desenvolvimento da criança, é a primeira coisa que a gente vai fazer, ok? Que a gente tem que entender. É um processo. Habilidades se treinam, habilidades se fortalecem, então ele é um processo. Qual que é a nossa principal ferramenta para a gente lidar com a confiança? É brincar.
É a brincadeira. É por isso que a gente está aqui. Porque a gente sempre traz o brincar e as atitudes que vêm a partir do brincar. Vocês todas aqui já conhecem o Tempo Junto. Então a gente sempre vai trazer a brincadeira para a gente trabalhar. Por quê? Porque a brincadeira é o que traz mais leveza na nossa parentalidade. Porque o brincar é a linguagem direta com as crianças. Então, tudo fica mais fácil quando a gente se relaciona com os nossos filhos por meio da brincadeira, ou por meio das atitudes que vêm dessa brincadeira. Sem contar que brincar é muito, cara, é muito legal, vou ser bem sincera, brincar é muito divertido. Mesmo para aquelas pessoas que não gostam de brincar ou acham que não sabem brincar, quando a gente faz alguma coisa divertida, que seja cantar, que seja dançar, que seja contar uma piada, a gente fica muito mais leve. E é esse espírito que a gente traz para esse Como Faz aqui. Mas a gente não precisa ficar 24 horas sendo recreador dos filhos, eu sempre falo isso também. A gente sempre. A gente usa a brincadeira na nossa rotina, no dia a dia. Opa! Como que a gente faz com bebês? Bebê, gente, naturalmente é um cientista. Esse é outro termo que quem conhece o Tempo Junto escuta muita gente falando, né? Então, quando o bebê está num ambiente acolhedor, de carinho, a confiança é uma semente que vai crescer na medida que a gente permita que os desenvolvimentos desse cientista aconteçam. Que o desenvolvimento desse cientista aconteça, né? Então, o que é o cientista? O que é o nosso bebê cientista? O nosso bebê cientista é aquele que tem vontade de descobrir. Pensa num cientista, né? Ele é uma pessoa que tem uma teoria, ele tem um propósito, ele confia naquele propósito, ele tem muita paixão por aquilo, ele tem autoconfiança que ele vai conseguir chegar naquele propósito, ele confia naquilo que tem ao redor dele para ele chegar naquele propósito e ele vai lá e se arrisca e testa e descobre. Esse é o processo de confiança do bebê. Ele precisa ter a chance de explorar, ele precisa ter a chance de brincar livre. O bebê tem determinação, ele vai, levanta, se ele cai, ele levanta de novo, quando ele quer andar ou quando ele quer engatinhar. Então ele tem esse propósito. Quando a gente, eles não têm o sentido do fracasso, até porque o bebê não tem ainda o sentido de ser criticado ou de ser julgado, que só chega depois. Então para ele o erro é só realmente uma tentativa de acerto. E é nesse lugar que a gente tem que agir. Não tratar o erro como uma falha, como uma coisa ruim, como uma coisa que a gente vai julgar, mas colocar o erro como uma tentativa de que ele está indo ali para acertar. Então, quando a gente dá espaço para o bebê ter autonomia, seja uma autonomia física, seja autonomia cognitiva quando ele está testando coisas, seja autonomia de sensações, de cheirar, de sentir, de testar, de experimentar, de derrubar no chão, para ver o que acontece quando derruba no chão. Sempre que a gente permite que o bebê explore ambientes diferentes, incluindo o contato com a natureza, que é muito importante para o desenvolvimento dessa confiança. A natureza é um ambiente extremamente propício para a gente desenvolver a nossa confiança. A confiança na terra, a confiança nas plantas, a confiança nos bichos, nos insetos que possam aparecer ali naquele momento de interação com a natureza. É um excelente laboratório de confiança. Quando a gente permite que o nosso bebê experimente texturas, experimente cheiros, que ele desenvolva essa autonomia de explorar coisas, a gente fortalece a confiança. Quando a gente tem uma relação de bate-bola, então ele sorri, a gente sorri. Quando ele chora e a gente procura atender ou pelo menos entender o que quer dizer aquele choro. Quando ele precisa de colo e a gente dá colo. Em todos esses pequenos momentos do dia, a gente vai fortalecer a confiança desse bebê, nele e na gente. E a gente pode brincar criando desafios para esses bebês. Aqui eu tenho essa imagem da Luísa, que a mãe dela tá brincando de escorregador. Né? É uma posição que ela tá que é diferente, é um risco para ela. Mas ela tá olhando para a filha. Esse olhar que essa tem ali, esse é o olhar de confiança, de fortalecer a confiança. E ela escorrega nessa brincadeira, a Luísa vai e escorrega. A primeira vez que a Luísa ficou nessa posição, quando a gente estava fazendo essa brincadeira, ela achou super estranho. Ela fez uma cara muito ruim, de tipo, o que eu tô fazendo aqui? Né? Me tira daqui que não é confortável. Mas conforme a mãe dela foi brincando com ela
ela foi adquirindo confiança até o momento que ela queria fazer sozinha. Então, criar esses pequenos desafios para o bebê, então, engatinhar sobre as almofadas, pular sobre as almofadas, acho que eu tenho aqui, correr pro abraço. Então, o bebê que está começando a andar, ele vem correndo naquele jeito do bebê de correr, mas no final ele tem um objetivo, ele tem um abraço e ele tem a confiança de que ele vai ganhar um abraço no final da corrida, né? Então, essa brincadeira de correr pro abraço. Brincar no balanço, brincar de subir e descer. Essas todas brincadeiras desafiantes são brincadeiras que fortalecem a confiança dos bebês, fortalecem a autonomia do bebê, deixar o bebê fazer algumas coisas que ele consegue fazer. Tudo isso fortalece essa autonomia do bebê. Como que a gente faz quando a criança é pequena? A criança, a partir dos 2 anos e até 5, 6 anos, ela tem a confiança entrelaçada com as emoções. A gente tem um boom de descoberta de emoções e as emoções estão extremamente ligadas à confiança quando a criança está nessa faixa etária de 5, 6 anos. Né? Então, quando a gente respeita as emoções das crianças, quando a gente faz com que a gente ajuda ela a entender o que ela está sentindo nesse momento dessas emoções que são novas para ela, ela adquire confiança. Confiança na gente que está fazendo essa ajuda, confiança nela mesma, de que essas emoções não são emoções que ela não pode ter, porque ela tem. Não são emoções ruins, porque ela tem. Né? E se você vai colocando que a emoção é uma emoção ruim, ou que ela não pode ter essa emoção, isso vai minando a confiança dela nela mesma, porque afinal de contas, isso é o que é ela. Encontrei né? isso na internet. E aí a minha Siri tá falando comigo. Pronto, desculpa, gente. A Siri falando comigo. Né? Então, nesse momento, mesmo as crianças que têm um temperamento mais tímido, e às vezes a gente fala do temperamento tímido não tem nada a ver com não ter confiança, com autoconfiança ou não confiar. Uma criança tímida, mais introvertida, ela pode ter muito autoconfiança. Talvez ela só não vai expressar essa autoconfiança falando na frente da sala ou fazendo uma peça de teatro no final do ano. Mas às vezes ela pode colocar essa emoção, colocar essa autoconfiança num texto que ela vai escrever na escola, num desenho, num projeto que ela vai fazer, numa sucata, num brinquedo de sucata que ela vai fazer. É ali que ela vai trabalhar a confiança dela. Então, quando a gente tem uma criança que é mais tímida, não confundam a timidez com não ter confiança. São coisas bem diferentes. Quando a gente proporciona o brincar com risco controlado para as crianças pequenas, a gente vai lá e fortalece ainda mais a confiança. Quando a gente deixa as crianças terem um risco controlado, sem que a gente fique, meu Deus, que medo, você vai cair. Então, uma coisa que eu sempre falo, uma coisa é ter cuidado. Outra coisa é a gente provocar medo. Cuidado é a responsabilidade por uma insegurança. O medo faz com que você fique paralisado. Então, assim, o brincar traz esse risco controlado. Então, quando ela está num parquinho, quando ela vai brincar na piscina, claro que você vai estar perto dela, a gente está falando de água, né? Mas quando ela vai brincar e ela se joga numa piscina, quando ela vai brincar de cabra cega, brincadeiras que ela tá de olho fechado e que ela precisa fazer alguma coisa com o olho fechado. Brincar de construir coisas a partir de diferentes objetos. São todos pequenos desafios, e aí eu tô falando tanto dos desafios que são mais agitados, né? Mais fora, o parquinho, o correr, até os desafios que são mais dentro de casa, mais tranquilos, como por exemplo você construir coisas, né? Ter esses desafios. Dessa maneira, e a gente estando lá incentivando e não dizendo, não faz, olha isso, esse sentimento você não pode ter, não chora. Quando a gente tem esse tipo de relação, a gente vai minando a confiança. O contrário, o incentivo, o ajudar a entender as emoções, o incentivar a autonomia e essas brincadeiras vão fortalecer a confiança do seu filho. Vamos lá. Aqui tem a Paty andando sobre as almofadas também, fazendo uma atividade de confiança com a Gabi correndo em cima das almofadas. Qualquer coisa que desestrutura, a gente ajuda a lidar com a confiança. Como que a gente faz com criança grande? Quando a gente chega no final da primeira infância, ou seja, depois dos 6 anos, 7, 8 anos,
a socialização se torna mais presente na vida das crianças. Então, as relações ganham importância, como a relação com outros adultos, muito mais do que a gente, relação com colegas de escola, e aí a confiança está menos voltada para a autoconfiança, que é uma coisa muito presente no bebê e na criança pequena, e ela transfere para a dimensão da confiança no outro. E esse aspecto acaba sendo o que se destaca mais quando a gente está falando de uma criança que já sai da primeira infância, que já convive mais com ou tem outras relações sociais. E esse convívio, esse desenvolvimento dessa confiança tem muito a ver com resiliência. Resiliência é entender que um erro é só um passo para um acerto. Nesse momento das relações sociais, o julgamento, a crítica se torna mais presente na vida das crianças, na vida dos nossos filhos, né? A vontade de pertencer a um grupo, de fazer alguma coisa que eu seja aprovado, a aprovação externa acaba sendo mais importante. Então, quando as crianças não têm medo de fracassar e elas crescem com essa confiança, lembra que eu falei no começo, elas não têm medo de se expor, elas não têm medo de se arriscar, elas conseguem separar a crítica construtiva da crítica destrutiva. E aí a criança consegue ter uma relação e transferir essa relação que ela tem com a gente para as outras pessoas. Quando a gente super protege uma criança pequena, média, grande, quando a gente super protege, a gente nunca deixa ela experimentar nada novo, a gente nunca deixa ela ela mesma resolver suas situações na escola com os amigos, quando a gente não deixa a criança brincar do que quiser, quando a gente sempre dirige o que ela tem que fazer, agora você vai fazer isso, agora aquilo. Quando a criança dá a sua opinião e você fala assim, não, mas é melhor a minha opinião. Quando a criança coloca um desejo, uma vontade que por acaso é diferente da que a gente espera, né? Que por acaso é diferente da que a gente ela vira e fala assim, você vira e fala assim, não, você é criança ainda, você não tá entendendo isso, deixa que eu faço, deixa que eu te mostro como fazer. Deixa que eu te mostro como monta esse quebra-cabeça. Deixa que eu te mostro como você vai chegar nesse resultado. Deixa que eu te mostro como você vai ganhar nesse jogo ou naquele outro jogo. A gente vai minando a confiança das crianças porque a gente quer sempre tomar o papel delas. O contrário é incentivar jogos e brincadeiras de desafio. Por exemplo, um jogo de raciocínio, tanto faz ser um jogo de raciocínio, quanto um jogo de gincana, quanto um esporte. Então, brincadeiras e jogos que desafiam tanto fisicamente quanto cognitivamente a criança. Esses charadinhas, esses jogos, eles vão fortalecendo a confiança. É esse tipo de brincadeira que fortalece a confiança. Mais brincadeiras. Brincadeiras coletivas, né? Aqui tem meu filho brincando com os amigos e o desafio não era de competição, mas era de fazermos juntos para conseguir um objetivo, né? De cooperação. Então, esses jogos, brincadeiras de cooperação. Projetos coletivos, por exemplo, entre irmãos. Ou fazer uma cabana juntos, todo mundo tem que fazer uma cabana juntos. Ou, de novo, vamos todo mundo construir uma casinha de boneca com os materiais que a gente tem. Vamos todo mundo projetar um balanço, vai numa árvore e vamos ver o que funciona. Projetos coletivos, brincadeiras que envolvam esse tipo de desenvolvimento coletivo, ele fortalece a confiança no outro, ele fortalece a confiança na pessoa que está do meu lado. Projetos de arte também funcionam super bem quando a gente está falando do coletivo. Aqui tem a Carol. E isso, eu sempre gosto de mostrar exemplos de brincadeiras ativas e brincadeiras mais tranquilas, para a gente ver que tanto faz a brincadeira para a gente poder trabalhar a confiança. Como faz para todas as idades, independente se é bebê ou não. A Paty sempre fala, momento print de tela, né? Não dá para fazer um print de tela aqui, mas isso aqui depois a gente vai mandar para vocês, tá? Como faz para todas as idades? Deixar tempo e espaço para brincar livre. Permitir riscos controlados. Observar o seu filho para saber o que ele pode fazer sozinho. Atender quando ele quer pedir ajuda, né? E não falar assim, já te falei 1000 vezes. Já te expliquei isso tantas vezes, não tenho que te explicar de novo? Não, tem que explicar de novo. Se ele está com uma dúvida legítima. Entender que tem muitas respostas e soluções para tudo nessa vida. E o seu filho tem o direito de ter a solução que ele pensou ou ter a resposta que ele quer, considerada por nós adultos.
Permitir que seu filho tenha espaço para experimentar coisas novas. Permitir que seu filho exponha as emoções, exponha os medos, exponha desejos, exponha os pensamentos que ele tem. Acolha o caminho que ele fez. Acolha o esforço feito para alguma coisa, né? Acolha quando o seu filho compartilhar uma vulnerabilidade dele com você. O acolhimento, o abraço é fundamental para a gente fortalecer a confiança. E celebre as conquistas. Tanto conquista do que eu fiz, quanto conquista do como eu sou. Muito importante a gente celebrar também o como a gente é. Ufa! Tem uma parte aqui que se chama o que a gente precisa mudar na gente. E eu vou dizer o seguinte. Antes de eu entrar nesse momento, eu vou interromper. Vou olhar aqui para vocês. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Faz sentido o que eu falei? Faz sentido esse como fazer com os filhos de vocês? Vocês percebem isso aí? Luíse deu um ok. Que bom, Luíse. Total. Tô vendo a Milena balançando a cabeça também. Laura. Tem algum... vocês têm algum exemplo? Tem alguma coisa que vocês já viram que parece o que eu falei, que aconteceu com vocês? Porque se eu ficar falando aqui, eu vou contar um monte de exemplo meu. Faz sentido. Rosana dizendo que faz sentido. Chamo meu marido de Pine Ground. Ah, Laura, ele faz cada coisa. E elas confiam demais. Eu não sei porquê. Talvez seja alguma coisa social. Mas, em geral, os pais têm essa liberdade de, né, fazer uma coisa que arrisca mais. Eu acho brilhante que as crianças tenham a oportunidade de brincar com vários adultos quando tem essa oportunidade. E não só com a gente, né? Tô falando aqui mães, somos todas mães aqui. A gente tem um certo receinho de fazer algumas coisas, né? O pai vai lá e joga pra cima, o vizinho joga na piscina, né? Tá, isso aqui a gente fala, meu Deus, né? E as crianças confiam muito nesse brincar mais arriscado. A gente precisa se colocar nesse lugar de se permitir também esse mais arriscado, sem que a gente fique tão tensa. Existem riscos controlados e a gente vai ter uma ferramenta desses riscos controlados que vão ajudar a gente a entender o que são esses riscos que a gente pode demais. A Luziane, esperar o tempo da criança fazer. Exato, tem que dar tempo. Para não interromper. Que bom que você faz isso, porque realmente a criança interrompida é uma criança que perde a confiança nela mesma, porque ela não consegue concluir o que ela precisa concluir, né? Então dá o tempo para ela chegar. Eu brincava mais, fui perdendo esse lado. Mônica, brincar, como a gente falou, talvez não seja, a gente muda o brincar, né? Eu mudei muito brincar. Ensinou a subir no batente, né? Como aranha. Isso é muito legal. Eu não consigo fazer isso. Meu Deus do céu. A Paty consegue. Olha lá, a Paty ainda sobe. Eu não consigo subir no batente. Eu faço outra coisa. Mas os meus brincares, por exemplo, mudaram. Quando meus filhos eram bem menores, o meu brincar era diferente, né? Era um brincar talvez mais, vamos brincar junto e tal, não sei o quê. Hoje meus filhos são maiores, eu tenho que entender que eu tenho que mudar o meu brincar. E não é que eu não brinco, eu continuo brincando. Mas eu não bato mais mão, por exemplo, com as minhas filhas, porque elas olham pra mim e falam assim, ai mãe, que brega, que coisa, né? Mas eu consigo fazer uma brincadeira de charadas com eles. A gente joga muito em casa, então ainda tem a noite de jogos aqui, que também é um super exercício de confiança, brincadeiras que são jogos. A gente brinca de games, né? Eu tenho que entrar na onda dos games também. Então eu jogo com eles o videogame, né? Eu tenho um Roblox, eu tenho o meu Roblox, porque eu jogo com eles. Então o brincar às vezes muda. E eu tenho os meus brincares. Eu adoro dançar, eu adoro cantar alto. Então às vezes eu pego as minhas filhas, a gente fica cantando alto aqui na sala, quando não tem ninguém olhando. Minhas filhas cantam no banheiro, porque eu canto no banheiro. É o meu brincar. Então, assim, brincar é tão amplo
que a gente necessariamente não precisa achar que é só aquela brincadeira sentadinha, com um jogo, com um brinquedinho, né? A Luíse disse, o que é BLW? Tem muito... para não engasgar. Da comida. É alimentação. Sim. A tosca. O que é BLW? Sim, tem que ter muita confiança para não engasgar, né? E ela tem um desenvolvimento incrível. São esses pequenos riscos, né? Essa coisa de deixar o bebê pegar e comer e tal. Eu confesso, por exemplo, que eu não fiz isso com meu filho. Meu filho aprendeu a pegar na colher logo de cara, porque não tinha essa de meter a mão na comida e tal. Eu achava aquilo não funcionou para mim, não. Por isso que parentalidade brincante tem muitas respostas. Eu adoro isso na parentalidade brincante. A minha resposta certa pode não ser a sua resposta certa, mas são respostas certas, né? Se de repente meu filho não teve esse lado da confiança de pegar a comida, eu deixava ele rolar na grama e na terra e na areia o dia inteiro. São respostas diferentes para cada um, para a gente gerenciar a criança. Seu filho confia para contar. Rosana, confia muito no que eu falo. Ai, que bom. Que bom, Rosana, que seu filho confia, que também dança e canta, que legal. Tempo de brincar é uma coisa que a gente também precisa repensar, porque às vezes a gente acha que a gente não tem tempo para brincar, mas a gente esquece que o brincar às vezes está nas coisinhas do dia a dia, né? Do cantar no banheiro, do deixar ele experimentar a comida enquanto a gente está cozinhando, do ir no deslocamento que a gente tem no dia a dia, fazer uma piada, fazer uma brincadeira de charada, colocar nessas janelas que a gente tem no tempo, na hora que a gente está esperando o médico, colocar nessas janelas do tempo pequenas pitadas de brincadeira para a gente ter mais tempo de brincar. Pintura no box é incrível. Ai, adoro. Eu vou retomar aqui, dar uma repassada no que a gente viu, porque a gente já vai encaminhar para o encerramento. Eu confesso que eu sempre quero roubar um tempinho a mais, porque a gente tem aquele tempo inicial de apresentações, eu falo, que coisa, né? Mas eu não vou passar do tempo, não. Muito bem. Eu falei que eu ia mostrar esse chart, mas vocês já falaram muito sobre o que é isso, né? O que a gente precisa mudar na gente? Muitos de nós aqui não precisamos mudar nenhuma dessas coisas, porque essas coisas já estão no caminho, né? Já somos assim. Mas só para a gente lembrar do que a gente precisa sempre fazer no dia a dia, isso é uma atitude que vem da brincadeira, é uma atitude brincante, né? Então saia do caminho, que coisa grosseira, né, Paty Camargo? Sai do caminho, mas é isso. Deixar que eles sejam eles mesmos, não se intrometer, não interferir quando a brincadeira estiver acontecendo, não querer mandar a gente na brincadeira, conduzir a gente à brincadeira. Mostrar que tem mais de um jeito, né? A gente acabou de falar aqui que do meu jeito a comida na mão não funcionava, mas para Rosana funcionou e que ótimo. Não, para Luíse funcionou e que ótimo, e é assim mesmo. Mostrar para as crianças que tem mais de um jeito de resolver as coisas. Isso dá confiança para que eles tentem, para que eles testem, para que eles se arrisquem. Focar no que seu filho pode fazer e não no que ele não pode. A gente tende a sempre olhar aquilo, meu filho ainda não lê, meu filho ainda não anda, meu filho ainda não amarra o sapato, meu filho ainda não sei o quê, meu filho ainda não foi bem na escola, ainda não conseguiu se relacionar com aquele amigo. Mas o que ele pode fazer? E pensar nisso quando a gente está olhando para o nosso filho. Ele já faz isso, que legal ele faz isso, que legal ele consegue fazer aquilo. Né? Focar nisso, mudar um pouco o nosso foco de visão. Não ser alarmista, né? Então, sim, riscos existem, temos que ter cuidado, mas não medo. Ser presente, não tem porto seguro se você não está presente, né? O porto seguro precisa ser visível para o seu filho, e ser presente não é só ficar grudada 24 horas por dia com ele. Há formas de sermos presentes, mesmo quando a gente está trabalhando fora, mesmo quando a gente tem outras coisas para fazer. Não é a quantidade de tempo, mas é você se tornar, mostrar para o seu filho que você está lá quando ele precisa, e não quando você quer, mas quando ele precisa. Perguntar para ele algo que ele pode te ensinar hoje. Adoro essa. Quantas vezes você pergunta pro seu filho, que você... Não é só na escola, tá? Não é? O que você viu na escola para eu saber o que é? Né? E no fundo, você tá querendo só saber o que aconteceu na escola. O que você aprendeu hoje de emoção, da vida, e que você pode me ensinar? O que você pode me ensinar hoje?
que eu posso aprender com você hoje? Existem outras formas de perguntar isso para as crianças, mas permitir que seu filho te ensine coisas genuinamente, tá? De verdade, não é só, deixa eu fazer. Não. Esse jogo aqui, meu filho me ensinou a jogar Roblox. Eu não sabia. Minha filha me ensinou a brincar com Just Dance. Eu não sabia. Minha filha me ensinou a fazer origami de... Esqueci o nome. Fomicome. Que eu não lembrava mais como fazer. Né? Meus filhos me ensinam tantas coisas, mas a gente sabe disso. Mas a gente não deixa que eles saibam que eles estão ensinando isso pra gente. Então, sempre que eles me ensinam alguma coisa, eu falo, putz, você me ensinou isso. Nossa, hoje você me ensinou a pensar desse jeito. Nossa, olha que você falou e que me ensinou que pode ser diferente. Mostre pro seu filho que ele te ensina coisas. E cuidar do elogio. Não elogiar pelo elogio simplesmente. Né? A gente já viu isso antes. Elogiar o processo, acolher o processo, acolher a vulnerabilidade e não só o resultado. Elogiar o esforço e não só quando dá certo. Quando não dá certo, tá tudo bem também. Isso é garantir a confiança dele. Faz sentido isso aqui para vocês? Balançares de cabeça e oks. Que bom, ok. E a gente fala legal, e você falou esse monte de coisa, não é? Opa, já pulei tudo. Você falou esse monte de coisa e como é que eu faço? Então, todas vocês que estão aqui, todo mundo que vai assistir isso aqui, essa aula gravada depois, esse nosso workshop gravado, vai receber tanto o exercício que eu não esqueci, que eu vou passar para vocês o exercício para vocês fazerem, e eu quero esse exercício feito de pequenos poderes, quanto o workshop tem ferramentas que ajudam a gente a colocar todas essas coisas que a gente falou de confiança na prática. O brincar é uma coisa, mas também as atitudes brincantes, às vezes são coisas que é mais difícil da gente traduzir para a prática, né? Toda essa coisa do não saia do caminho, não sei o quê, como mudar no bebê, fica às vezes difícil de colocar na prática. Então a gente tem algumas ferramentas que a gente separou para vocês, que vocês vão receber na segunda-feira, que vão ajudar nesse processo de confiança, da relação da confiança. Uma delas são essas perguntas para começarem as emoções. A gente falou, principalmente na criança pequena, o quanto entender as emoções são importantes, é importante para a relação com a confiança. Então, essa relação entre emoção e confiança. A gente vai ter ferramentas para vocês trabalharem as emoções. A gente vai ter um quadro de rotina. Por que um quadro de rotina? Porque rotina também traz confiança, segurança, confiança naquilo que vai acontecer no mundo, confiança nas mudanças da pandemia. Então, esse quadro de rotinas, ele vai estar relacionado diretamente a atitudes de confiança, brincadeiras. Efetivamente, o que eu posso fazer? Eu joguei alguns exemplos aqui nesse nosso workshop de brincadeiras, além do Brincar Livre, mas que outras brincadeiras eu posso fazer nas mais diversas idades e nos mais diversos momentos em que eu esteja com meu filho, para lidar com confiança, para fortalecer essa confiança. 3 vídeos aqui que tem a ver com o que nós falamos. Eu acabei de falar do elogio, então a gente tem um vídeo e a gente tem um material para elogiar, para saber como é que a gente fala de elogio e como é que a gente não rotula os nossos filhos. Como que a gente trabalha a autoestima, nos amarmos, tudo a ver com autoconfiança, com confiança, como é que a gente trabalha isso. E como é que a gente identifica se nós somos pais helicópteros, que são aqueles pais que não permitem que seu filho tenha autonomia, que não façam nada, que a gente faz tudo por eles, não deixa os nossos filhos terem os próprios desejos, as próprias vontades, as próprias escolhas. Opa! Teremos o nosso quadro de listas de riscos inesperados, para quem não sabe exatamente qual é o risco que eu posso deixar correr, qual não. A gente vai ter sugestões de riscos que vocês podem permitir que seus filhos corram com segurança. E um calendário de mudança de hábito. Então, esse calendário de mudança de hábito, ele vai ter todas aquelas pequenas coisas que eu mostrei para vocês, tanto aqui, nesse pedaço, quanto aqui, essas 9 que estão aqui. E a gente vai efetivamente trabalhar um calendário. Hábito se constrói, se transforma a partir do momento que a gente pratica. Ouvir aqui e não praticar não vai dar certo. Tem que colocar em prática. Então a gente vai ajudar nessa prática com esse calendário que tem sugestões nossas, mas que vocês vão também poder colocar. Nesse dia eu vou trabalhar esse aspecto aqui. Daqui a 2 dias eu vou trabalhar esse outro aspecto.
É um calendário flexível que você pode colocar. Você pode colocar em 3 meses, você pode fazer em 6 meses, porque o hábito se constrói. E você pode repetir. Ah, agora eu vou voltar e vou botar essa brincadeira aqui, porque essa brincadeira hoje eu sei que vai trabalhar esse aspecto. Então a gente vai efetivamente colocar no calendário para que vocês possam fazer disso uma mudança verdadeira, recriar de verdade a relação de confiança. Esse é um resumo e agora a gente encerra. Eu vou passar esse resumo, vocês estão lendo, então não vou ler todos eles, mas é tudo que a gente falou hoje aqui. Confiança, o bom poder, o agente, brincar. O nosso papel. De volta, o nosso papel. Que nós podemos fazer no nosso dia a dia. É só um resumo do que a gente já falou. E aí eu vou deixar esse último tempinho, eu vou parar aqui de novo. Pronto, são 10h38, 8 minutos passados dos nossos 10h30. Oi, Mônica, agora eu tô te vendo. Queria abrir para vocês, se tiverem algum outro comentário, alguma coisa, querem saber melhor, não querem. Eu sei que tem pessoas que já precisam sair. Deixa eu só fazer um comentário justamente por causa das pessoas que precisam sair, Paty. Então, ela falou, a gente vai mandar para vocês o e-mail na segunda-feira com esses outros materiais. E aí, eu quero que vocês se sintam 99%, não, 100% seguros de que vocês podem ver e perguntar coisas para a gente de volta por e-mail, tá? Por quê? Porque a gente só vai ter certeza de que a gente está cumprindo o nosso papel quando vocês conseguem aplicar o que a gente está falando, né? E a gente acaba hoje, porque a gente está falando da confiança de um jeito mais amplo, falando bastante da teoria, foi uma escolha nossa, e não tanto de como usa a ferramenta em si. Por quê? Porque a gente sabe que esse canal da ferramenta, a gente confia, né? Que vocês vão ver e que vocês vão contar com a gente para tirar dúvidas sobre a aplicação. Então, quando eu receber esse e-mail com as ferramentas, qualquer dúvida que vocês tenham, já que a gente não vai estar mais aqui online pessoalmente, por favor, respondam o e-mail com as dúvidas. Esse e-mail não volta pessoalmente para a gente, volta para uma pessoa que trabalha com a gente, mas a gente recebe depois para poder falar com vocês. Então, não vem para a minha caixa postal, mas ele vai para alguém que vai encaminhar para a gente e a gente vai responder caso a caso. E a gente quer responder caso a caso, porque a gente quer aprender com vocês também quais são as dificuldades das ferramentas, se ela está funcionando, se não está funcionando, porque a gente quer colocar na rua coisas que funcionem, tá? Então, se você teve que sair, por favor, tá? E se você não teve que sair, a Paty pode ficar respondendo mais algumas coisas agora por um tempinho, o que, né, sem precisar dessa questão do e-mail, tá bom? Normalmente, quando as pessoas ficam em silêncio, é porque ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu vou aproveitar e falar com a Rosana, que ela já tinha, enquanto você está lendo a resposta a pergunta da Mônica, a Rosana tinha falado sobre a história do pesadelo, é verdade. né? Então, Rosana, olha só, essa questão dos medos, de fato, trouxe para mim muita reflexão sobre esse assunto, e eu estou escrevendo vários posts no site contando passo a passo do que eu fiz, tá? Então, você pode ir lá no site tempojunto.com, colocar pesadelo, colocar medo, colocar raiva, que vão aparecer conteúdos com as minhas histórias já, tá? Se você tiver qualquer dificuldade de encontrar esse conteúdo, também manda e-mail para contato@tempojunto.com, porque aí alguém vai ver, né? É mais fácil, esses conteúdos que a gente tem que responder, gente, é melhor mandar por e-mail, porque lá no direct do Instagram, por exemplo, a gente recebe tanta coisa que às vezes a gente se perde e não responde. O e-mail não, chega lá, a gente, né, fica lá olhando para a gente todo dia. Então, Rosana, se você não achar sozinha esses posts que explicam exatamente o que aconteceu, então, no caso do conteúdo de pesadelo, a gente tem 7 dicas lá, práticas, de como a gente lida com o pesadelo, tá? Com a criança com pesadelo. Se você não achar esse conteúdo, tiver com dificuldade, você manda um e-mail que a gente encaminha o link direitinho, tá bom? Beleza. A Mônica, com a sua pergunta na prática. Em geral, o que a gente faz, quando a gente está falando de confiança, a gente oferece outra forma da criança fortalecer a sua confiança, se aquele momento está te incomodando. Eu entendi. Então, é uma brincadeira.
que em alguns momentos fica chata, e como é que você faz isso no dia a dia? Em geral, a gente oferece outra brincadeira. E a gente cria um novo hábito. Ele tá fazendo isso, você mesmo entendeu, porque virou moda na escola, né? Virou moda na escola cantar ópera alta e todo mundo deve achar engraçado e rir. Então isso é uma forma dele se afirmar e se colocar para você. O que você faz? Em lugar de só falar, filho, agora não, ou essa não, ou não, vamos fazer assim? Vamos combinar um momento em que a gente vai fazer isso, mas aí a gente vai fazer tudo junto. Aí você precisa fazer junto. Vamos combinar um momento em que a gente vai cantar essa ópera. Você vai cantar essa ópera muito alto, você vai me ensinar a cantar ópera e a gente vai cantar. Esse ter este momento, ao mesmo tempo que você dá oportunidade para ele colocar, você também dá um limite para aquilo acontecer. Então você não poda totalmente, mas você dá um limite. Mas naquele momento você tem que sim escolher um momento em que você vai estar com paciência, com vontade, para poder, durante 5 minutos, escutar ele cantando ópera. Isso é uma coisa. A segunda coisa é você criar uma outra coisa legal entre vocês que possa substituir essa brincadeira que, nesse momento, imitar o choro alto, com humor que irrita a gente. Então, naquele momento você tem, e a gente tem uma série de brincadeiras, e aí vai ser a brincadeira que melhor cabe entre vocês, para você ter ela na manga e na hora que ele tiver com essa, você propor outra brincadeira que seja tão legal e que seja alguma coisa entre vocês. Mônica, posso completar também, Paty? Pode. Mônica, seu filho já tem 5 anos, né, que eu estava lendo aqui. Então, quando a criança já tem 5 anos, tem uma coisa que é o seguinte, ela já entende a mente do outro. Entender que a mente do outro é diferente da sua e vocês pensam diferentes é uma coisa que não nasce na criança, tá? Ela não tem essa noção, mas com 5 anos, com 5 anos, ela já tem noção da mente do outro. Começa com 3, 4, né? Ele tem 7, ele estava com 5, está com 7, não, mais ainda. Então, 7 anos, ele já é uma criança mais velha, que a gente coloca ali na categoria da criança mais velha. Então, respeitar o direito do outro não gostar da brincadeira já é uma habilidade para ele ter. A brincadeira só é boa quando todo mundo se diverte. Se alguém não se diverte, ela não é uma boa brincadeira. Isso vale, inclusive, para ir na escola entender que, às vezes, o amigo está fazendo uma coisa que ele... Sabe aquela coisa? Mas era brincadeira, ele que não entendeu, né? Que daqui a pouco, lá com 14, 15, vira até bullying, não que seja o caso do seu filho, mas tem uma questão que, assim, se alguém não está se divertindo com a brincadeira, ela não é tão divertida para aquela pessoa naquele contexto. Então, faz todo sentido que tenha uma brincadeira que te incomode, justa ou injustamente, e aí tem as coisas que a Paty falou, sobre até que ponto, se ele gosta tanto, se ele vai ficar sentido com você, porque você não está dando nenhuma atenção, você vai lá e encontra o tempo. Você põe uma alternativa, mas também tem a situação de simplesmente dizer, filho, eu não gosto desta brincadeira, né? E quando não está divertido para mim, não é legal para a gente. E aí a Paty falou, vamos fazer outra coisa? Você coloca outra coisa no lugar. Mas tenha também a conversa e não se cobre de querer gostar de alguma coisa que ele não gosta. Eu também tenho isso em casa, tá? Tem coisas que eu falo, filha, eu não gosto disso, não vamos fazer. E aí eu estou ensinando uma outra coisa, que é respeitar o desejo do outro, que quando você tem de 2, 3 anos, você tem que lidar de um jeito. Com um filho de 7, 8, 9, você já lida de um outro jeito, porque você já tem uma dimensão aí da conversa, né? Você já consegue fazer a tal da DR, que a gente fala que não dá para fazer com criança pequena. Com a criança de 7 anos, você já começa a instalar algumas DRs de vez em quando, para poder ele também sair de se deslocar um pouquinho do lugar. Isso. E entender que se não tiver bom para todo mundo, então não está legal. Tá? Você tá certa, você falou, só não propõe outra coisa, propõe outra coisa. Eu vou dar o exemplo aqui em casa, né? Quem já viu a gente comentando, eu nunca gostei de brincar de boneca, não era uma coisa que eu gostava. Mas quando as minhas filhas eram pequenas, eu me esforçava para estar ali brincando de boneca, mesmo dormindo, brincando de boneca, mas eu sempre procurava propor outras coisas, porque o brincar de boneca não é o meu forte, e tudo bem. Hoje, minhas filhas já são mais velhas, e eu ainda tenho uma minha filha que gosta de brincar de boneca. E hoje, eu já sou mais clara com ela. E eu falo, filha, você já me viu dormindo, brincando de boneca. Brincar de boneca não é aquilo que eu mais gosto. Então, vamos chegar num acordo? Então, a gente tem uns... Então, ela entende que eu não gosto. Mas eu também entendo que, às vezes, ela não tem ninguém pra brincar de boneca com ela. Porque as amigas todas já são mais velhas e acham que brincar de boneca é coisa de criancinha.
Mas ela tem essa necessidade, então o que a gente combina? Aí sim eu combino o tempo. Falo, mas você vai liderar a brincadeira, beleza? E é isso, ela lidera, e o que acontece? Depois que começa a brincadeira, eu passo a ser só uma observadora dela brincando com as bonecas. Ela pega, ela mexe, ela vai, ela fala. E na verdade o que ela quer é só ter alguém ali de companhia na brincadeira. Então eu não preciso ficar brincando de boneca. Eu só preciso observar a brincadeira de boneca. Mas ela sabe que eu não gosto. Então a gente tem um tempo e sim, e a gente propõe outras coisas. Exatamente. É o que a Paty falou. Com mais velhos, você já consegue ter essa relação melhor, né? Essa DR e falar. É. Laura, é Laura isso fez uma mesmo. pergunta. Então, Laura, você tá certa na sua resposta. É isso mesmo. Limitar os 15 minutos e tal, mas deixar. Seus filhos têm, já não lembro mais, 9 e 5. 9 e 5 anos. Meu filho tem 12. Ele faz Kung Fu na escola e ele chega do Kung Fu às 7 da noite. Ele chega, mãe, deixa eu mostrar os movimentos. E eu assim, fazendo um jantar, não sei o que. Ele vai lá na cozinha, mãe, olha aqui, pá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem 12 anos. Ele tá, né, naquele momento super afim. Eu já passei por isso várias vezes com todos eles, né? Vem da escola e vem assim, fala. O que aconteceu isso, o que aconteceu isso. Quando chega em casa, às vezes meu marido agora tá de home office, meu marido chega, e aí, como foi a escola? Foi legal. Tipo, despejou tudo aquilo em cima de mim naquele momento. Fala. E aquilo às vezes me dá dor de cabeça. Eu tô no carro, eu falo assim, meu Deus do céu, né? Os três falando ao mesmo tempo, o que aconteceu, o que não aconteceu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, faz parte também do desenvolvimento da criança, da maturidade da criança, entender que tem que ter que você tem um tempo para você contar as coisas. Mas eu também me pergunto muito, e posso até perguntar isso para todos nós que estamos aqui. Como não é frustrante quando aconteceu uma coisa muito legal com você quer contar pro seu marido, quer contar pro seu companheiro, e ele fala, daqui a pouquinho? Cara, frustrou, daqui a pouquinho eu não quero mais contar. Né? Eu já liguei, eu fui fazer o intercâmbio na Espanha e eu já liguei, eu estava numa cidade linda, aquilo que estava acontecendo comigo era muito legal, eu queria muito compartilhar isso com, na época era meu namorado, liguei para ele para falar, uau, eu tô aqui, eram 2 horas da manhã no Brasil, eu não tinha me dado conta disso. Ele atendeu e falou assim, o que você quer? Cara, aquilo, desculpa, liguei, nunca mais contei para ele o que aconteceu. Então, sim, Parece. é importante dar. É esse o momento em que você vai, inclusive, criar uma relação para que depois vire um hábito deles contarem coisas para você. Daqui a pouco vai ficando mais adolescente, não vai contando tanto, né? Então tem que ter esse hábito. E tem uma questão também, gente, que assim, aprender, a gente está falando de crianças que estão explicitamente aprendendo coisas. Você tem que processar aquilo que você está aprendendo, né? Esse momento de te contar é um momento de construção de confiança, mas é um momento que ele também está organizando na cabeça dele o que aconteceu com ele. Então é um momento que tem muito mais significado para ele, se ele está disposto a te contar e te envolver, do que a importância de ser 8 horas da noite e você precisa cumprir a agenda das 8 horas da noite. Uhum. Porque tem... E eu entendo, tá? Mas é aquela hora em que a gente coloca o nosso checklist, preciso cumprir tal coisa em tal horário, porque se não dormir 9h30, não vai dormir as 8 horas que precisa dormir e vai afetar o sono. Só que em nome de precisa dormir às 8 horas e vai afetar o sono, a gente não está ajudando numa outra necessidade concreta, que é elaborar o aprendizado que teve, né? E lidar com isso. Então, às vezes, a gente coloca a rotina como uma coisa tão intensa que a gente esquece de acomodar o fato de que você tem um filho agitado que faz atividade física. Então, e aí a necessidade dele precisa ser acomodada na rotina, tanto quanto a necessidade de dormir às 8 horas. Tá entendendo? Assim, porque alguém disse pra gente, né? E eu particularmente prezo muito o sono, tá? Então eu sei que é importante. Mas eu provavelmente sei que 20 horas está vinculado a tudo que mais que tem que acontecer até a criança dormir para poder acordar para a escola no dia seguinte. Não tenho a menor dúvida disso. Mas o te contar o que aconteceu e também é uma necessidade que precisa entrar nessas horas, né? E aí você até vai questionar, putz, ele tá fazendo... Aí você tem que lembrar, ele tá fazendo atividade física nessa hora, que é a única hora que dá, porque... Né? Então, você vai encontrar a sua equação dentro dessa realidade das N coisas que são equilibrar, mas não dá para ignorar que a necessidade dele de elaborar e contar o que aconteceu
não é uma parte importante do processo de aprendizado, afinal, você quer que ele aprenda uma coisa e ele está lá aprendendo. E também uma parte importante da tal... Se tem uma coisa super importante nessa relação de confiança, que a gente falou aqui, é porque o que torna esse workshop de hoje um workshop até mais intenso para a gente? Porque a gente foi abusada e quis falar de todas as dimensões da confiança. Confiança em si, confiança no outro, confiança no mundo. É um bocado de dimensão aí para colocar no lugar, né? Se a gente fosse simplificar, e a tendência nos nossos conteúdos sobre esses assuntos é focar mais na dimensão da autoconfiança e tal, porque só isso já consome muito tempo, mas eu estava falando sobre isso nos stories essa semana, tem vários momentos chaves no nosso dia, e momento-chave é quando a gente percebe, epa, estou vendo que está acontecendo uma coisa importante aqui, estou vendo que eu estou lidando com a birra, estou vendo que eu estou lidando com a tensão, e nessa hora, se eu escolher ignorar esse momento, eu estou perdendo a chance de construir a confiança, eu estou perdendo a chance de conversar sobre valores, né? E às vezes a gente esquece disso, porque a rotina foi tão grande que acontece momento-chave, mas eu não vou dar conta dele porque ele vai atrapalhar a rotina. E na vida da criança, não, eu estou triste agora, eu estou agitado agora, eu estou qualquer coisa agora. E a gente precisa girar em torno desse momento que aconteceu no dia. Aí, no seu caso, se é um momento sistemático, se toda vez ele chega e quer contar e toda vez é um estresse, você tem que encontrar uma solução para deixar de ser um estresse, entendeu? Não sei se vocês fazem, por exemplo, um festival de ginástica artística em casa, de vez em quando. De repente, ter isso. Olha, no final no final da semana, a gente vai... Final do Vamos mês, fazer um festival, final do mês. Mas tem que ser... Não tem que ser assim, aí você vai me mostrar o que você sabe fazer. Não é isso. Porque daí você vai me mostrar o que você sabe fazer, frustrou. Cara, vamos fazer uma apresentação? É a atitude brincante. Vamos fazer uma apresentação de ginástica, você prepara com seus e a irmãos, gente não sei o quê. filma para mandar A para o gente... seu avô, para sua Exato. avó. Daí você bota toda essa energia num momento que eles vão se dedicar, eles vão fazer, e ao mesmo tempo você não minou a confiança dele querer te mostrar as coisas e falar, pode ser uma E aí você vai solução. explicar, olha, eu não consigo ver todo dia porque a gente tem um monte de coisa para fazer. Aí você encontra uma outra coisa no lugar para justificar, mas você criou uma situação grande para justificar. Luiz, A Luísa. Você falou que você tem que sair nela. Alguém falou. Ah, obrigada. Ah, não, tá bom. pergunta mais ampla. Para quem muda, exatamente. Peraí, tem uma outra, só um comentário na Rosana, que seu filho fala demais e às vezes pede para ele fazer silêncio. Rosana, seu filho tem 5 anos, né? E você contou o quanto ele confia em vocês e tal, não sei o quê. Vou dizer uma coisa muito sincera para você. Do fundo do meu coração, que bom que seu filho fala demais. Deixa ele se expressar. Eu sei que cansa, né? Porque, uou, eu preciso de silêncio de vez em quando e a gente precisa mesmo de silêncio. Eu acho que a gente pode, uma dica, a gente tem um PDF com atividades que acalmam. E essas atividades que acalmam não são só atividades calmas que acalmam. Tem outras atividades que são mais agitadas e que também acalmam. De repente, colocar algumas dessas atividades para ele em alguns momentos do dia funciona para você ter o seu momento de silêncio, para que depois você esteja melhor para o momento que ele está falando, ele falar, né? Ele conversar e quer dar opinião nos assuntos da casa. Ele está justamente nesse momento da criança de 5 anos se colocando como alguém com seus próprios desejos, com as suas próprias opiniões, com as suas próprias vontades. Eu quero também participar disso. Ele está se sentindo pertencente à família, né? Pertencente à casa, isso é maravilhoso. Quando a criança se sente pertencente a ponto de opinar e querer falar e dar. E como ele é filho único, né? Acho que você só tem ele de 5 anos. A atenção acaba ficando mais focada nele, né? Ele foca mais também em vocês só, porque só tem vocês ali junto. Então, uma atividade de acalmar, para que você possa também ter o seu momento de silêncio, para que ele possa conversar, no momento que ele quer conversar, pode ajudar. Ô, Paty, eu li aqui a resposta da Luísa, acho que a gente pode combinar, já são 10h56, gente, que eu vou ler. Eu não sei se você leu, se você quiser eu posso responder, senão você responde. Pode, E a da gente Luísa, aqui é a sim, última sim, pergunta, sim. para a Tá. gente poder fechar. É a última pergunta, e aí a gente fica com o dever de casa, de vocês verem o e-mail, verem as ferramentas e qualquer coisa vocês mandarem, senão a gente não vai sair daqui mais. Então, o Luiz falou sobre o outro desafio, que é eu faço essas coisas de esperar antes de dormir, mas no dia seguinte não querem acordar. Aí não querem se vestir, não querem comer, tem dificuldade de ter atitudes brincantes vendo a hora passar. E é difícil mesmo, tá? Eu vi que você tem os filhos de 9, de 6 e de 2. Olha só, Luiz, é a conversa ao contrário agora, tá?
Não dá para você ter todo dia uma batalha. A batalha diária, quando o negócio vira a batalha diária, tem que mudar alguma coisa na estrutura para deixar de ser uma batalha. Porque ter uma batalha todo dia não é saudável para ninguém, tá? Então, tem algumas questões aqui. Primeiro, é o quanto o filho de 9 se precisa já estar mais preparado para ter responsabilidade de sim, tem que acordar, tem que comer, tem que fazer, porque ele tem horário, né? Já tem uma idade mais. Ele não pode estar no mesmo pacote do de 6 ou de 2, tá? Porque já está mais velho e porque já vai dando conta das suas próprias responsabilidades. Que nem a história de postura de estudante e tal. Então, a gente tem atitude brincante, tem rotina e também tem a coisa de fazer a criança da criança ir dando conta da sua própria rotina e lidando com ela sem precisar de você acordar, você dizer que tem que, né, tomar café, você tem que... Então, por exemplo, uma coisa que eu faço muito com a Gabi, que já tem 8, né, sobre essa história de dormir e acordar. Vamos sentar, você não está conseguindo acordar todo dia e fazer. Vamos sentar e vamos conversar. Qual é a sua sugestão do que a gente vai fazer diferente para você conseguir acordar mais cedo? E aí, com ela, a gente vai construindo a conversa até ela dizer, eu preciso dormir mais cedo. Ah, então se você precisa dormir mais cedo, o que tem que fazer? Eu tenho que desligar o iPad mais cedo. Então, qual é a hora boa que a gente vai desligar o iPad? Então, a rotina da noite foi construída em função de uma conversa com ela, para ela poder dar conta de que, olha, ela mesma elaborou, preciso ir dormir tal hora, senão eu não consigo acordar cedo. Você quer acordar cedo? No caso dela, ela estuda até de tarde, tá? Então, esse é o mais velho. O mais novo, aí você tem o de 2, é o oposto, né? O de 2 não quer se vestir, não sei o quê, você vai ter que mudar a rotina da noite, porque tem que dormir mais, porque tem que acordar mais bem disposto, né? Aí, vou mudar a rotina da noite? Sim, vai mudar a rotina da noite. Ah, e a minha filha mais nova, mas por que eu tenho que dormir agora e a Carol dorme mais tarde? Porque você tem 8, ela tem 16, né? Então, esse equilíbrio aí entre o seguir a regra versus tá disponível para ouvir tudo, tá na equação. Qual é a base, né? As coisas básicas têm que funcionar. Dormir a quantidade de horas suficiente, se alimentar na hora que precisa comer. Então, você monta a rotina a partir das necessidades básicas fisiológicas da criança, né? Se a criança tem 2 anos e ela tem que acordar cedo para ir para a escola e ela tem que dormir tantas horas, a rotina dela vai ter que levar isso em consideração, tá? Então, e aí a questão da atitude brincante na manhã, se você conseguir fazer, tem muito jogo oral, tem muita atividade, tem muitas pequenas coisas da rotina. Então, por exemplo, eu acho que a gente vou pegar aqui um exemplo, tá? Da história de escovar o dente. A gente tem um vídeo no Tempo Junto, que são 7 brincadeiras para a gente fazer na hora de escovar o dente. Então, de manhã, escovar o dente é um assunto importante. E tem uma musiquinha que a Paty, como a tem 7 brincadeiras, tá? Mas uma delas é uma musiquinha. Se tem dentro da sua rotina alguma musiquinha, você não precisa todo dia pensar numa atitude brincante, tá? Mas faz parte da rotina a hora de cantar a musiquinha de escovar o dente. Ou então faz parte da rotina, se vocês tomam café da manhã juntos, fazer o jogo de adivinha Turma da Mônica, qual é o personagem. Você cria, se acostuma que no café da manhã vocês fazem um jogo oral, por exemplo, então eu faço isso muito no jantar, tá? A criança já senta falando assim, vamos que senão não vai dar tempo da gente fazer a nossa brincadeira. Você pode criar alguma tradição brincante no meio da sua manhã para poder conseguir dar conta de ter um pouco da atitude brincante. Aí, exemplos bem rapidinhos, tá? Ouvir música no carro para escola, do carro para a escola, ouvir as músicas preferidas. Você monta uma playlist de músicas preferidas. E falei assim, olha, se a gente não sair agora, não vai dar tempo de ouvir as músicas preferidas. Ou então, no carro, você tem uma tradição de um começa a história, o outro continua a história. Você criou alguma coisa que a criança gosta muito de fazer no carro. E aí, enfim, cada criança de um jeito, envolvendo todos, tá? E aí a gente vai falar, olha, se a gente não for, não dá tempo de fazer a brincadeira. Então, você cria algum momentinho aí da manhã que tem uma coisa muito legal para poder... E você não é que você tem ideias novas todos os dias, é que tem uma hora legal no meio desse seu processo de rotina, tá? Deu para entender, Luísa? Te ajudou? Eu vou, Paty, responder só o da Mônica, que é rápida, e a última pergunta que estava aqui mesmo pra gente hoje, Tá, porque ela se muda muito, né? Ela comentou, o isso. filho dela tem 7 anos e ela muda muito. Mônica, é difícil, claro, porque o seu filho precisa refazer amizades, refazer esses laços de amizades a cada mudança, e a melhor forma que você tem para ajudá-lo nesse processo é justamente trabalhar a autoconfiança.
Tudo que a gente falou relacionado com autoconfiança, porque tendo essa autoconfiança, para ele fica mais fácil o risco, né? E ir fazer novos amigos o tempo todo é um novo risco, é uma nova exposição. E a partir do momento que ele vai trabalhando essa autoconfiança, para ele fica mais simples se expor a esse risco de construir novos laços de amizade e confiança. Eu vou complementar também, tá? Que é o seguinte, é o seu papel nessa história de fazer a ponte das amizades com eles. Então, você tem um trabalho adicional de conhecer as famílias do grupo do Zap, e se aproximar das famílias e provocar encontros com as crianças das famílias, tá? Então, de novo, você tem que provocar mais quando a criança é menor, aos poucos você vai fazendo isso com as crianças ficando mais velha, mas eu acho que, se não me engano, ele tem 7 anos. 7 Não anos, sei se é. Então, 7 anos ainda é uma fase que a criança não tem ali a autonomia para falar assim, vou organizar um encontro fora da escola, tá? Vou dormir na casa de um, vou dormir na casa de outro, não tem. A minha de 16 só me avisa, né? Pai, mas de 7 não dá. Então, por exemplo, a Paty faz isso muito bem, de fazer da sua casa um lugar legal para que os amigos vão. E aí você vai fazer... vou dar um exemplo, tá? A Paty fazia piquenique, café da manhã de boas-vindas do ano para a turma da escola, para poder a turma da escola ir na casa dela. Eu fazia uma coisa que não é no início do ano, mas é no meio, fazia no segundo semestre, que é inventar uma festa de Halloween para a escola, não é aniversário, era inventar uma festa de Halloween. Então, o que você está fazendo com isso? Você vai ter uma tarefa maior do que a média dos pais, que é construir café da manhã de boas-vindas. Eu fiquei muda? Café da manhã de boas-vindas para o ano da escola. A Paty fazia um café da manhã, no primeiro, assim que se formava a turma, ela fazia um café da manhã em casa no sábado, uma manhã em casa no sábado, convidava pais e alunos para ir na casa dela, passar uma manhã. E o objetivo é isso, para a turma se conhecer, tá? Fora da escola. Eu não faria isso, porque, meu Deus do céu, amar a turma. Mas tem uma amiga da escola, da Gabi, por exemplo, esse ano, todas as crianças estão vivendo isso, tá? Quem não se mudou. Mesmo quem não se mudou. A construção, porque são 2 anos de turma online, né? Então, não tem a mesma relação mesmo. Então, esse ano, por exemplo, as mães do grupo da escola entenderam que precisam ajudar a fortalecer os laços de amizade. E isso é meio que um consenso no grupo. Então, uma fala assim, gente, vamos aproveitar hoje e vamos tomar, todo mundo vai fazer um lanche depois da escola, na hamburgueria tal, que é do lado da escola, quem pode? Aí vai. Aí a outra inventa, aí eu vou lá e falo, olha, nesse sábado eu vou no parque, quem vai? Então, você tem um esforço adicional de fazer a ponte de conexão dele com as outras crianças, porque ele ainda não consegue construir esses laços sozinho. Além disso, minha filha começou no inglês, tá? Esse ano. E aí ela foi aquela que eu comentei, você não estava no início, mas que tudo sente muito assim, véspera do inglês. Mas será que eu vou fazer amigos? Aí a gente com a confiança, lógico que vai, filha. Lógico que você vai fazer amigos. Empurra. Aí assim, mas aí ela voltou, mas eu sentei no lanche e ninguém quis sentar comigo. Eu falei, filha, olha só, você faz o seguinte então. Então, se você tem a confiança, ela te conta o que aconteceu, você consegue dar um conselho. Vamos fazer o seguinte então. As crianças vão descer para o lanche, espera elas sentarem primeiro, vê alguém que está sozinho, e aí você vai lá e pergunta, eu posso sentar aqui? O que pode acontecer? Ela pode dizer não, e isso vai doer. Mas não é nada pessoal com você, é porque ela é tímida. Ela eventualmente não gosta de fazer esse amigo. Sabe por que eu sei que não é nada pessoal com você? Que é impossível, ela nem te conhece. Como é que vai ser uma coisa pessoal contra você? Então você vai lá, vai sentar, e pode ser que ela diga não porque ela é tímida, tá? Mas pode ser que ela diga sim. E se ela disser sim, olha que legal, você vai sentar então com alguém. Ela voltou do inglês dizendo, mãe, você não sabe. Fiz o que você falou, sentei na mesa e depois ela me chamou para brincar a pessoa que ela sentou chamou ela para brincar no intervalinho. Então você percebe que é uma questão seguinte, você tem consciência de que a relação social está abalada, por A, por B ou por C. E você tem que ter consciência de que com 7 anos ele não domina as ferramentas sociais todas sozinho. Então, parte das relações vão vir de estar numa escola que promova projetos, né, que promova a troca, então você tem que entender como é que a escola faz, e parte vai estar em você alimentando a autoconfiança e conversando sobre o que vai acontecer, falando o que tem de ruim,
E a outra parte é grupo de mães da escola. Ok, ele é o inferno, mas ele é uma ferramenta para você. Inventa motivos para as pessoas se encontrarem, tá? Porque você vai ter que ser um agente adicional. E aí outra, você vai mostrar para o seu filho também. E eu falei isso para minha filha. Falei, filha, eu também não conheço a mãe dessa pessoa. Eu preciso conhecer a mãe dessa pessoa. E aí ela virou para mim assim, o que você vai fazer? Falei, minha filha, eu vou ter que fazer a mesma coisa que você. Eu vou ter que ir na casa, eu vou ter que me apresentar e dar jeito de conhecer. Aí a gente foi juntas na casa de uma criança. E eu falei, olha, você está indo lá na casa dela conhecer ela e eu vou lá conhecer a mãe dela. Vamos. Aí depois a gente comentou, nossa, foi legal, a mãe dela foi legal, não sei o quê, mas eu também estou conhecendo a mãe. Aí ela me cobra, você já combinou alguma outra coisa com a mãe dela para você conhecer melhor ela? E a gente pode ter uma surpresa e isso virar uma rede de apoio, gente. Hoje eu faço isso, são 3 filhos, café da manhã para as turmas dos 3, eu parei só na pandemia, fiz isso durante 10 anos. Cara, eu tenho uma rede de apoio. Se eu preciso de qualquer coisa para os meus filhos, Corajosa. tem, tem, eu gosto de festa. Não, não é em casa. Você não está entendendo, Mônica. Não, não é em Eu moro em casa. apartamento, eu moro em E prédio. era menor, ela morava num apartamento menor. Ela colocava não sei quantas pessoas na casa dela. Eu chego lá e falo, como que você teve coragem de fazer um café da Cara, manhã? a gente Mas faz. é o retorno que E a ela está minha sendo. Exatamente. resposta, lembra? É a resposta que funciona pra mim, né? Funciona pra mim, funciona pro meu marido. E a gente tem uma rede de apoio, é isso, né? Hoje, nesse momento, eu estou aqui no quarto da minha filha porque eu tenho uma rede de apoio de mães, inclusive, que estão com os meus filhos em outros lugares. Ajuda, né? E dá leveza, tira um pouco o peso da gente. De fazer essas coisas. Agora, por exemplo, eu não vou mais fazer café da manhã, eles são super grandes, mas meu filho entrou numa escola nova no passado, teve todo esse lance da máscara e da falta de confiança que ele tem. O que nós não conseguimos se sentir acolhidos no grupo do WhatsApp de pais, e isso é uma realidade. A gente não foi bem acolhido dessa vez, porque nós chegamos novos, sei lá eu por quê, não interessa. O que a gente está fazendo, eu e meu marido? Nós vamos começar a pegar os meninos que o meu filho fala mais e nós vamos convidar os pais para jantar em casa. Não vou fazer uma festança com todo mundo, mas ó, 2 grupos de pais, vamos comer uma pizza? Vem aqui em casa a gente conversa melhor. É isso. É dureza que vem os loucos também, né, minha gente? Mas faz Vem, a parte do gente tem que pacote. aguentar, né? Mas tudo bem. Faz parte do pacote. De repente a louca sou eu, né? E eu não tô sabendo. Não, você é normalzinha. Não, mas vem umas coisas que você fica assim, né? Vamos Assim, lá, eu não gente. tanto essa pessoa de trazer ir em casa, mas eu encontro na rua que é uma beleza. Vamos no parque, eu vou, vou super bem, tá? Mas isso tem um preço, tá? Agora, por exemplo, com as minhas filhas, com as minhas amigas, porque eu não sou essa pessoa de trazer para casa, assim, para as minhas filhas, com as amigas mais velhas da minha filha, ela não tem tanto hábito de viver em casa, né? Então eu estou construindo agora, nunca é tarde para começar. Estou construindo agora, só que direto com as filhas, que é filha, eu quero conviver com as suas amigas, porque é importante para a gente entender. E aí, assim, numa relação boa, não quero invadir, tá? Eu quero que elas me conheçam, eu quero conhecer quem são elas e tal. E aí ela mesma está falando, não, mamãe, é legal sim, tal. A minha casa é uma casa legal. A minha filha sabe disso. A minha filha mais velha fala, você não grita comigo, né? Você não briga comigo. E ela tem consciência, é outra história, ela tem 16, né? Então, ela tem consciência das outras casas, tem consciência da amiga que teve depressão. Então, a minha casa é uma casa legal para elas virem agora. E aí, o que eu inventei? O aniversário dela vai ser uma final de semana, num Airbnb, que eu vou levar 6 amigos dela para passar o final de semana com a gente. Porque eu quero conviver com essas crianças jovens por 6 dias para formar minha opinião. Porque eu também... É outra coisa, né? Você vai convivendo com a criança, aqui e ali, pandemia, abandona, entraram com 13 e saíram com 15, agora com 16. Quem são essas pessoas com 16? Uma das amigas dela, por exemplo, engordou horrores, não sei, teve depressão, eu não sei, não sabia de nada disso. Aí, agora que eu estou vendo, e até para ajudar a mãe, não, deixa ela vir aqui para casa, vem, vamos embora. Então eu acabei virando um agente para ajudar a menina, né, na relação dela, porque eu estou disponível para ficar aqui, conversar, falar, contar, levar num show, né? Enfim, então você tem outras formas, tá? O dela foi trazer em casa, o meu não é. Eu não tenho tanto efeito disso. Eu não tenho a relação que ela tem da casa estar sempre viva. Então agora eu tenho que provocar, porque é uma escolha minha querer conviver com os meus filhos. Nunca é tarde, com os amigos dos meus filhos.
querer ter noção do que está acontecendo na vida dela sem ser invasiva, de participar mesmo, não é invadir, sabe? Não é bisbilhotar, é participar. Resultado, eu vou no show do Coldplay, levar ela e a amiga, fomos as 3 no show do Coldplay, entendeu? Viu? E aí você trabalha do seu jeito, tá? Tchau, gente, bom fim de semana.